Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Júlio Nascimento. 5 horas, 1 minuto. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando em Ribeirão Preto, AM 1270 e também nas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Facebook e pelos aplicativos Band Rádios. Hoje é quinta-feira, 29 de julho de 2021, estamos iniciando mais uma edição do Bandeirantes Esportiva e vamos juntos até às 7h30 da noite, atualizando informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Giro Bambambam. Giro Bambambam. Giro Bandeirantes de Informações. Estandarte desfraldado, preto e branco. Informações da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. Macaca treinou no período da manhã e agora à tarde está todo mundo de olho no CRB, que enfrenta o Fortaleza pela Copa do Brasil e que é o adversário da Ponte no próximo domingo, lá no Rei Pelé, em Maceió. Daqui a pouco, Camilo fala da sua condição física, ele que deve voltar ao time titular da Ponte Preta. E pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, a Macaca ficou no empate com o Fluminense no Rio de Janeiro, em 1-1. Avante, avante, meu bugre. Informações do Guarani chegando agora com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo Band, por aí. A manchete vai ser curta, mas eu preciso de 2 respostas suas. Pode ser, Júlio? Claro, pode ser. A primeira, que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, 29. Que horas são? 5h04. Então, no dia 29 de julho de 2021, 5h04, Todinho está contratado. Ponto final, Júlio. China assume a liderança no quadro de medalhas nas Olimpíadas de Tóquio, com 15 medalhas de ouro e 31 medalhas no total. O Brasil é o 17º, com 1 medalha de ouro, 3 pratas e 3 bronzes, 7 no total. Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. João Paulo Capelani. Atenção, por enquanto absolutamente nada feito entre Roger Guedes e Corinthians. O jogador segue buscando a rescisão com o Shandong Luneng da China, mas por enquanto absolutamente nenhuma novidade. O torcedor corintiano e principalmente o diretor de futebol Roberto de Andrade, em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, voltou a dizer que o interesse existe, é forte, porém eles aguardam também de forma tranquila o desfecho
desfecho e esperam, claro, um desfecho positivo envolvendo o Roger Guedes e o Shandong Lunnan. A equipe que joga neste fim de semana, domingo, 4 da tarde, contra o Flamengo na Neoquímica Arena, pode ser definida ainda nesta quinta-feira. O técnico Silvinho não vai contar com o Renato Augusto e com o Juliano. Esses dois jogadores seguem apenas treinando. A expectativa de estreia é na outra semana, no dia 8 de agosto, diante do Santos, na Vila Belmiro. Aqui é Brasil, aqui no peito de aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Quinta-feira histórica para o time Brasil em Tóquio. Rebeca Andrade, com medalha de prata, é a primeira mulher a conquistar medalha no Brasil na ginástica artística. E a Mayra Aguiar, bronze no judô, a primeira brasileira a ter 3 medalhas olímpicas. Palmeiras. Quando surge ao viver de imponente no gramado em que a Vinícius Bueno. Apesar da negociação entre Palmeiras, Peñarol e Joaquim Piquerez já estar avançada desde a semana passada, restam poucos detalhes para que o atleta seja anunciado como reforço do Verdão. A expectativa, pelo menos de quem está trabalhando nos bastidores deste negócio, é de que a contratação possa ser oficializada talvez ainda nesta semana, quem sabe nesta sexta-feira. E com a chegada cada vez mais próxima do lateral esquerdo uruguaio, o Verdão trabalha nos bastidores para emprestar Lucas Esteves, atleta da base que não vinha rendendo o esperado e nem vinha tendo tantas oportunidades assim para o Colorado Rapids, time da Major League Soccer dos Estados Unidos. existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Cruzeiro confirma a nova punição da FIFA, na FIFA por dívida de 6 milhões de reais de riascos. A punição impossibilita o time mineiro de contratar novos jogadores. São Paulo. Salve o tricolor paulista. Paulo do Vale. Após vencer o Vasco por 2-0 pela Copa do Brasil, o Tricolor tem boa vantagem para o jogo da semana que vem, podendo perder por até 1 gol de diferença. Fica a dúvida com relação à Arboleda, que acabou sentindo o músculo posterior da coxa ainda durante o jogo e pode ser desfalque do Tricolor, que vai tentando esvaziar o departamento médico. Apesar de recuperados, Luciano e Éder ainda ficaram de fora da partida de ontem e podem reforçar o São Paulo no clássico contra o Verdão. O Choque Rei já projetando o duelo pela Libertadores, quartas de final, e também um TBT, já que as equipes voltam a disputar o clássico após a final do Campeonato Paulista, em que o Tricolor foi o grande campeão. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Juventus confirma permanências de zagueiro Chiellini, campeão da Eurocopa, e do atacante português Cristiano Ronaldo para a próxima temporada. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Gustavo Soler. O meia uruguaio Carlos Sanches entra na história do Santos e se torna o maior artilheiro estrangeiro da história do clube, com 27 gols marcados, feito que ele atingiu na goleada por 4-0 contra a Juazeirense, partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No domingo, o compromisso é pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e o técnico Fernando Diniz ainda aguarda a resposta da diretoria para saber se Alisson e Caio Jorge seguem de fora, já que estão negociando as saídas do time alvinegro, ou se podem ficar à disposição do treinador. Caso eles não fiquem à disposição e não embarquem para Chapecó, o Santos deve contar com Camacho de volta na posição de primeiro volante e Marcos Leonardo e Bruno Marques brigando por vaga no ataque titular, já que Marinho está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Gleger Zorzin. Olhar técnico da Bandeirantes, qual é o seu destaque? Um abraço, Gleger. Um abraço, Júlio, para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Júlio, viralizou aí na internet, né, aquele comentário. Aliás, comentário não, né, a discussão ali entre o Alisson, né, com o seu parceiro no vôlei de praia, o Álvaro. E assim, o que eu quero dizer com isso é que às vezes eu falo muito sobre concentração, sobre foco, né, sobre estar ligado no jogo. Você vê a concentração desse rapaz, que ele fala um palavrão ali, é claro e óbvio que isso
no mundo esportivo, em alguns momentos, principalmente pelo relacionamento que ele tem com a sua dupla, é absolutamente normal, né? O problema é que o cara tá tão focado, tão concentrado no jogo, que ele sequer percebeu que ele estava ao vivo para o mundo inteiro, a arena sem público, e ele soltou um palavrão daquele. Isso prova o profissionalismo, o foco, né? Viralizou, foi engraçado, ele pediu desculpas, mas eu tô querendo dizer aqui o seguinte, pela concentração, né? Tudo no mundo, no futebol, em qualquer esporte que seja de alto nível, de alto rendimento, se o cara não tiver concentrado naquilo que faz, ele não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E prova disso foi o Alisson, né? Que falou ali um baita de um palavrão e nem sequer percebeu que o mundo todo estava ouvindo, né? Porque não tinha barulho, era só ele mesmo ali comentando. Mas em cima da concentração dele, do foco, de tudo, foi um momento assim engraçado, que acabou viralizando, mas pro lado profissional me mostra a atitude realmente de foco, de concentração desse baita jogador que tem tudo para ganhar medalha, o Alisson, que faz dupla com o Álvaro. Possíveis campeões aí. Carlos Henrique. O bate pesado, qual é o seu destaque? Um abraço para você, CH. Outro, Júlio, um grande abraço a você, outro especial para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Copa do Brasil, primeiro tempo, jogo em Fortaleza, no Ceará, o Fortaleza contra o CRB, Copa do Brasil. Neste momento, um lance polêmico, VAR acionado, o CRB faz 1-0, primeiro tempo de jogo, a arbitragem marcou impedimento, mas o VAR corrigiu. Está na frente o CRB, adversário da Ponte no próximo domingo. O Fortaleza está mais com a bola, mas quem está ganhando o jogo é o time do professor Alan Al. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Boa tarde, Júlio. Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Dando uma passada d'olhos na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, vemos aqui o Palmeiras, está liderando a competição. E o Atlético vem logo em seguida, está na segunda colocação. Dos 4 primeiros colocados, talvez só o Fortaleza, que não tem assim um investimento tão significativo. Mas os outros 3, Palmeiras, Atlético Mineiro e Bragantino, investiram pesado, com valores altíssimos, e por isso estão fazendo esta campanha. Isso dá um indicativo de que o dinheiro vai nortear as posições na classificação do Campeonato Brasileiro. O único que não está aqui entre os 4, mas tem também um poder financeiro muito forte, é o Flamengo. Trocou de técnico, mandou Rogério Ceni embora, contratou Renato Gaúcho e vem se recuperando dentro da competição. Então, sem dinheiro, a coisa fica muito complicada. E aí os times que sobem têm muitas dificuldades. Entre os 4 últimos colocados estão América Mineiro e Chapecoense, que é a última colocada, está com a lanterna na mão. Então, onde é que o futebol vai parar dentro desse espectro? Os times médios e pequenos já de há muito tempo não tinham condições de brigar por posições mais significativas dentro da competição. Os times médios e pequenos começaram a se contentar em permanecer na divisão. E agora já estão pensando até numa situação de que nem na divisão vão permanecer. Então, todos os anos, muito provavelmente vai acontecer a mesma coisa. O time que sobe, se for médio e pequeno, vai cair no ano seguinte. E aí eu fico pensando, né, porque o Atlético Mineiro tem um investimento muito forte
no time titular, mas também investe muito nas categorias de base. Só para 2021, o Atlético Mineiro fez um investimento, está fazendo, o campeonato está em curso, de 20 milhões de reais no futebol de base. É uma fornalha para produzir craques. Então, se o Brasil tem uma matriz invejável de tantos talentos, porque a base não consegue ser capaz de fornecer jogadores para montagem de times bons, jogadores para atuarem no time profissional. Por que gasta-se tanto com jogadores que muitas vezes nem são usados? Quem ganha com as transações? Os clubes que produzem, vendem bastante, mas estão falidos, que é o caso do Santos, produz em profusão, mas está sempre com dificuldade financeira. Para onde está indo esse dinheiro? Quem é que está ficando com a parte grande dessas negociações? Para onde estão indo os nossos talentos? Por que eles não são aproveitados e saem do país muito cedo sem se tornarem realidade? Não se pensa mais em ordem de criatividade, novas táticas, maneira de triangulações, estratégias, jogadas, montar times competentes na área futebolística. A imaginação está bloqueada pelo capital. É produzir e vender, produzir e vender. Como mudar isso? Eu não sei, mas deveríamos, nós que somos da imprensa, e principalmente os dirigentes que estão à frente do comando desses clubes, deveríamos começar primeiro reconhecendo que há necessidade de um grande debate sobre o tema. E depois de extraído alguma coisa de positiva desse grande debate, colocar na prática para que os clubes de futebol de um país pentacampeão do mundo não podem ficar à mercê do capital. E somente os clubes que têm grandes patrocinadores e grandes investimentos estarão sempre na ponta da tabela ou permanecendo na divisão principal da elite do futebol do Brasil. Horas 18 minutos, estamos no ar aqui com Bandeirantes Esportiva, trabalhos técnicos de Joels Cardoso, coordenação técnica Gil Kleber, produção e apresentação comigo Júlio Nascimento, as reportagens com Marcos Luiz e Antônio Lupi, comentários com Glegas Orzin, Carlos Henrique, Valdemir Gomes e Carlos Batista, que também é o nosso comandante de esportes. A direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada, Bandeirantes Esportiva, tá no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento
Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, km 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Tem rede balançando. É bola na rede. Levantamento na grande área, subiu Pablo de cabeça. Escanteio, o Pablo subiu do jeito que manda o figurino, no bico da pequena área, na frente de todo mundo, desviou do bico da área pro canto direito do gol, pra baladar da bochecha, ufa Pablo, Pablo pro São Paulo, na cobrança de escanteio perfeita do Reinaldo, assim, Pablo, assim que você sabe, ele subiu de cabeça, cascou na bola, quem sabe esse gol venha revigorar, volte a dar confiança ao camisa 9 do São Paulo, volte a dar confiança no jogador que o São Paulo mais investiu em sua história, Pablo, São Paulo 2, Vasco 0, gol emoção maior do futebol e essa emoção, Pablo, que você proporciona a torcida tricampeã do mundo, tricampeã da Libertadores, é isso aí, Pablo, o detalhe do gol é todo seu, diz aí do Vale. O artilheiro do São Paulo na temporada, marca o 10º gol, em viés de baixa, recebeu uma nova oportunidade do técnico Hernan Crespo, cruzamento do Reinaldo no primeiro pau, próximo ao bico da pequena área, Pablo desviou de cabeça e depois o abraço do alívio para o atacante, para o treinador que voltou a apostar no camisa 9, São Paulo 2, Vasco da Gama 0. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telhanorte. A Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Trânsito.
Francisco Glicério tem trânsito carregado da PUC até a Cônego Cipião. Benjamin Constant tem tráfego intenso entre a Padre Vieira e a Lusitana. Pela General Osório, lentidão da Senador Saraiva até a Anchieta. Aniversário Fast Shop. Samsung Smart TV 55 polegadas Neo QLED 4K, 10 vezes de R$ 718 ou R$ 6.799 no Pix. Baixe o app e receba em casa. Fast Shop. Bandeirantes, Carlos Batista. São 17 horas e 25 minutos em Campinas e eu tenho um recado muito importante para você. Vai se aposentar e não sabe por onde começar? Já deu entrada no seu pedido no INSS? Seja qual for o seu caso, procure a Aposentadoria Fácil, que agora tem filial em Campinas. Sim, Aposentadoria Fácil agora com filial em Campinas. Tem uma equipe preparada e experiente que vai levar a você as orientações certas para que o seu benefício venha no valor correto e sem complicação. Agende hoje mesmo a sua consulta pelo WhatsApp 97145 7260. Anote aí, 97145 7260. Se você ainda não está no momento certo para se aposentar, anote o WhatsApp para passar para um familiar, para um amigo, alguém que esteja precisando. 97145 7260. Ou então, vá pessoalmente na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas. Aposentadoria Fácil. Agora tem uma unidade bem perto de você. Então vou repetir aí o número do WhatsApp 97145 7260. E o endereço, Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas. Aposentadoria Fácil. Bandeirantes Esportiva. Júlio Nascimento. 971021493. Este é o número do nosso WhatsApp para sua participação. Tem Fala Galera hoje. Eu quero o seu áudio, você, torcedor bugrino. A Valdemira já tá mandando o áudio dela. Grande Valdemira. Você, torcedor ponte pretano também. Torcedor bugrino, falando sobre chegar as contratações, né? Todinho tá fechado. Anunciou o Marcos Luiz, o Maxwell tá pronto também para ser anunciado como reforço do ataque. No lado da Ponte Preta tem compromisso no final de semana contra a equipe do CRB, que por enquanto vai vencendo na Copa do Brasil. Eu quero te ouvir, quero a sua opinião sobre os times de Campinas. Fique à vontade para participar, colocar aqui em pauta o que você quiser. Claro também, né, alguns ouvintes têm aproveitado esses dias olímpicos para dar os seus palpites também sobre a Olimpíada. Gostamos, hein? Gostamos desse debate. Pode enviar também os seus palpites sobre o que está acontecendo em Tóquio. Agora são 5 horas e 28 minutos. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo. Informações da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe aqui na Bandeirantes. Fala aí, Lupe. Falo sim, Júlio. Mais uma vez, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. Você se lembra hoje no Nossa Área que a Ponte Preta, que eu disse que a Ponte Preta tem que fazer a lição de casa hoje. A lição de casa está sendo feita neste momento, todo mundo acompanhando o jogo contra o CRB, que vai vencendo o Fortaleza pelo placar de 1-0. E a informação que eu trouxe hoje cedo, até conversando com companheiros de imprensa lá de Alagoas. O foco total do CRB até hoje é essa partida contra o Fortaleza, tanto é que vai vencendo por 1-0. E tem o jogo da volta, que acontece na quarta-feira, dia 4. E o jogo entre CRB e Ponte Preta é justamente no meio dessas duas decisões do CRB pela Copa do Brasil. É claro que o principal objetivo do time alagoano na temporada é o acesso para a Série A. E se hoje a competição fosse encerrada, o CRB conquistaria o acesso porque está no G4, mas esse companheiro de imprensa, o Bruno Protásio, me falou que é muito importante a questão financeira para o CRB. O CRB já está nas oitavas de final, já somou 5 milhões e 600 mil reais
e se passar de fase, coloca nos cofres mais 3.450.000 reais, quase 9 milhões aí de premiação para a equipe de Maceió, que pode, caso conquiste um bom resultado, e é o que está acontecendo, poupar alguns atletas para o jogo contra a Ponte Preta. Inclusive, hoje você viu a escalação do Sampaio, né, Júlio? Contra a escalação do CRB contra o Sampaio, e já foi um time misto. Então, não está descartada essa possibilidade. Mas a Ponte trabalha e sabe que vai enfrentar um grande adversário no domingo às 6h15 da noite, lá no Rei Pelé, em Maceió. Hoje de manhã, o elenco da Ponte trabalhou no estádio Moisés Lucarelli. Amanhã tem mais treinamento pela frente. E o Gilson Kleina indica que vai repetir a mesma formação que iniciou o segundo tempo contra o Goiás. Com Camilo de titular no meio-campo, com Richard no ataque ao lado de Rodrigão e também Moisés, e a dupla de zaga formada pelo Cleilton e também pelo Fábio Sanches. No meio, André Luiz, e aí tem uma dúvida, se vai o Lucas Cândido ou o Vini Locatelli. O Camilo hoje foi o convocado para a entrevista coletiva e ele falou sobre a decisão de ser poupado no último jogo. Camilo, que vinha de 25 jogos consecutivos como titular, ficou no banco contra o Goiás e ele fala como foi tomada essa decisão. Não, foi uma conversa, né, de estar preservando um pouco, ainda mais pela sequência. Não vejo essa questão de ter um tempo a mais para poder atuar. Acho que eu venho me preparando para que eu possa estar os 90 minutos e é isso que eu quero, a estar mais disposto para me ajudar a equipe. E isso é com desempenho, né? Isso é a função que o treinador vai ter para ter essa escolha. A gente sempre conversa, o Gilson é um cara que sempre tem muito diálogo com os atletas, então feliz por ter contribuído com a vitória da equipe. Camilo atingiu a marca de 25 jogos seguidos como titular na Ponte Preta e na última partida ficou como opção no banco de reservas. O meia não atingia essa marca desde os tempos que atuava no Botafogo do Rio. Aos 35 anos, ele fala do seu preparo físico para conseguir jogar em alto nível, mesmo com a idade avançada. Acho que muito profissionalismo, né, que você exerce. Os profissionais, é claro, da Ponte Preta me ajudam em toda essa questão para me poder suportar. É todo um trabalho, né, da sua família também em casa, e você ter consciência do que você precisa. É claro que a semana cheia para mim é ótimo, para mim dar uma recuperada, trabalhar outros fatores que eu preciso. Então é aproveitar ao máximo, é coisa que eu estou fazendo isso, para que eu possa estar suportando os jogos e assim ajudar a Ponte Preta. Camilo também faz uma análise individual e do coletivo da Ponte Preta até agora na competição. É claro que o fator de não vir resultado, né, tem um peso em todos os atletas. Acho que a equipe da Ponte Preta teve alguns jogos que teve desempenho e não teve resultado. Então, até algumas equipes que estão próximas ao G4 e dentro do G4 a gente fizemos grandes jogos. Então, fica essa questão, me cobro bastante. Às vezes jogando como falso 9, a gente não tinha uma referência para poder ajudar a equipe, com a experiência dentro do campo. É claro que a gente tende a melhorar, então é o que eu espero para mim poder estar ajudando a equipe da Ponte Preta. Desde o fim do Campeonato Paulista, a Ponte Preta dispensou 11 jogadores e contratou 12 novos atletas, além da troca no comando técnico. Camilo analisa se esse é o principal motivo da oscilação da Ponte na Série B e do desempenho ruim na competição. Eu não vejo isso justamente pela questão de alguns jogos nós sermos melhores que outras equipes e o resultado não acontecendo. E isso é o futebol. E todos os atletas que estão vindo para somar, são grandes jogadores. A gente espera que a gente possa ter uma sequência de vitória para que a gente possa ir subindo na tabela, tirar a Ponte Preta dessa situação, continuar com a convicção do trabalho, da dedicação do grupo e ajudar quem está chegando para que a gente possa se fortalecer. Falso 9, meia e segundo volante.
Camilo já fez várias funções desde que chegou na Ponte Preta. O camisa 10 da Macaca fala sobre essa variação de posicionamento, principalmente com o técnico Gilson Kleina. Eu já joguei em função de umas 3 funções com o Kleina, em todos é em prol de melhora, né, da equipe, daquilo que ele enxerga. Eu me sinto confortável, né, eu estou me sentindo muito bem para me poder desempenhar. E o caso de você estar recuado é um pouquinho mais de você ter um pouquinho mais de participação dentro do jogo, né? Você enxergar mais o jogo, eu acho que eu tenho essa qualidade para poder ajudar a equipe. Então tem algumas funções que é estudar da equipe adversária para que você possa estar usando o seu melhor. Camilo deve voltar ao time titular da Ponte contra o CRB no domingo lá no Rei Pelé. O jogador analisa de que forma a equipe precisa se comportar para voltar com os 3 pontos para Campinas. Confiança, né, no que está desempenhando. A semana cheia de trabalho para que a gente possa consertar, né, algumas coisas, valorizar o último resultado, e isso é muito bom para nós. Sabendo que fizemos grandes jogos fora de casa com a equipe do Náutico, é um jogo que nós temos na cabeça que nós podemos repetir essas atuações para que a gente possa ter melhores resultados. Esse é o meia Camilo, falando que a Ponte fez boas atuações fora de casa, mas ainda não venceu como visitante na competição. As 2 vitórias que ela conquistou foi jogando no estádio Moisés Lucarelli contra o CSA e na última rodada contra o Goiás. Como eu disse, amanhã tem mais treinamento, no sábado o último, e depois a delegação viaja para Maceió para o duelo contra o CRB. Se nada de errado acontecer até a viagem da delegação para o Nordeste brasileiro, a Ponte Preta deve enfrentar o CRB com o Ivan Quaresma no gol. Na lateral direita, mesmo com Kevin ainda em transição, o Felipe Albuquerque deve ser mantido na ala direita. Na zaga, Cleilton e Fábio Sanches. E na lateral esquerda, o Rafael Santos. No meio-campo, a presença do André Luiz, Vini Locatelli ou o Lucas Cândido. Eu acredito que o Locatelli será mantido no meio-campo da Ponte Preta e o Camilo voltando ao time titular. No trio de ataque, a presença do Moisés, do Rodrigão e também do Richard. Todos os jogadores durante as coletivas destacaram a semana cheia. E a Ponte, na semana que vem, tem mais uma semana cheia de trabalho, porque depois do CRB, enfrenta o Botafogo, também fora de casa, no dia 8 de agosto. Só que depois, um intervalo curto entre as partidas até o final do turno. A Ponte ainda tem pela frente 5 jogos nessa primeira parte da competição. 3 jogos fora de casa e 2 no Moisés Lucarelli. A Ponte tem o CRB fora, Botafogo no Engenhão, depois 2 jogos em Campinas contra Londrina e Confiança, encerra o primeiro turno da competição contra o Coritiba no dia 17 de agosto, terça-feira, às 9h30 da noite, lá no Couto Pereira. E para fechar essa primeira parte do Boletim da Ponte, hoje teve jogo da Macaca pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A Ponte ficou no empate com o Fluminense em 1-1. Eliel marcou o gol da Ponte aos 50 minutos do segundo tempo. Eliel é atacante, camisa número 9. Acompanhei grande parte do jogo e muitos ouvintes, internautas e torcedores perguntam se não tem ninguém da base para ser aproveitado no time profissional. Hoje eu acompanhei quase que completo o jogo, Júlio, e admito, Douglas, aquele mesmo que tem chamado a atenção de vários clubes, zagueiro alto, jovem ainda, fez uma boa partida e acredito que pode ser aí um bom atleta no futuro da Ponte Preta para a equipe profissional. Até porque a Ponte perdeu aí, né, alguns zagueiros, né, o Renato foi embora, então de repente é uma brecha que se abre aí para utilizar o jovem Douglas. Bom, galera, senhorzinho, Camilo deve voltar ao time titular e falou sobre essa importância, né, da semana cheia, justamente para recuperar um atleta de 35 anos, mas o lado físico geralmente não é um problema para o Camilo. 25 jogos consecutivos, foi o jogador que mais vezes atuou aí como titular na Ponte Preta nessa temporada. Mas o desgaste atrapalha, né, Júlio? E a Ponte não tinha até então tempo para descansar aí. Atletas como o Camilo, né? E apesar da idade, a gente vê que ele falou ali, né? Falou, olha, qual o segredo? Ele falou, profissionalismo, né? Me cuidar. É exatamente isso, né? Se cuidar, dormir cedo, alimentação. Elogiou o pessoal da fisiologia da Ponte. É importante isso também. É um agregado agora.
jogos em cima de jogos. E depois que veio a pandemia, acelerou ainda mais, muito curto o espaço de tempo, não dá tempo. O cara precisa descansar, pô. Eu concordo. Foi muito bom pra Ponte essa semana. Deu para dar uma folguinha pros caras, ficar em casa, perninha pra cima, né? Até mesmo pro estresse, né? O emocional também pesa muito nesses momentos. E pela situação vivida pela Ponte na competição, agrava ainda mais. Apesar de toda a experiência do Camilo, né? A gente sabe que é um jogador de responsabilidade, né? Uma referência dentro do elenco. Então isso aí pesa muito. E essa semana de trabalho, trabalhando com vitória, né? Você tá vindo de um bom resultado, de um jogo difícil pra caramba. O jogo do Goiás foi dificílimo, né? O jogo do Goiás realmente, apesar de tudo que aconteceu dentro da partida, independente disso, eu tô visualizando apenas o resultado, foi ótimo pra Ponte. Traz confiança, autoestima, e aí você tem o tempo para trabalhar, né? Dá para descansar alguns jogadores, que é o caso do Camilo. Eu acho que ele tem que voltar sim para o time titular. A Ponte sentiu muita falta desse jogador da transição, jogador de articular, né? De vir, chamar a responsabilidade, pegar essa bola, levar com qualidade. Jogador que a hora que sai o pênalti, num momento difícil, o jogo estava empatado, ele põe a bola embaixo do braço, ó, deixa comigo aqui que é comigo agora. Então isso é um jogador importantíssimo, justamente para esses momentos. Eu cobrava muito, né? Cobrava muito essas atitudes. Em alguns momentos eu não via isso no Camilo. Mas nesse último jogo aí nós percebemos. E é um jogador que a hora que precisa põe a bola embaixo do braço. Chama a responsabilidade. Jogadores com a idade do Camilo, com toda a experiência, rodado, né? Rodado, jogando em time bons, né? Em bons times. É a hora olha, vem cá, deixa comigo. Tá ruim aí? Tá ruim? Joga aqui pra mim joga aqui pra mim. Chama a responsabilidade. Ele tem feito isso aí nas últimas partidas. Gostei, acho que ele merece retornar ao time. Merece não, né? Ele é titular desse time. Mas tem que voltar. Tem que voltar porque deu tempo de descansar, deu tempo de fazer alguns ajustes, né? Aquela velha banheirinha depois do treino, né? A suplementação é importante demais. E também, viu, Júlio, em cima desse, falando do meio de campo da Ponte, o Lucas Canto tem que jogar, né? O Lucas Canto precisa jogar, cara. Ah, mas tá fora de forma, ô Gilson. Coloca ele até, olha, ô Lucas, é o seguinte, ó, vai até onde você suportar, cara. A hora que ele cansar, levanta o braço, e aí a gente faz as mudanças que tem que ser feito, mas precisa usar esse cara, principalmente de início. E o caso e aí os caras podem dizer, pô, Glego, você tava elogiando o descanso do Camilo na última partida. E agora com o Lucas? É diferente. É diferente, porque o Lucas Canto, ele tá precisando se condicionar. O Camilo tá condicionado, pô. O Camilo ele tá cansado, ele tá estafado, é diferente. Aí você entra no segundo tempo, você pega o time que já correu 45, né? E o Camilo, nós vimos aí superioridade em alguns momentos ali, no 1 contra 1 do time adversário. Então eu acho que foi assim, claro que escolheu a peça errada pro primeiro tempo, mas dar esse descanso pro Camilo na última partida e colocar ele no segundo tempo foi importante demais pro bom resultado da Ponte, para a evolução técnica do time no segundo tempo, né? Agora, o Lucas Cândido, não, ele precisa jogar, ele precisa condicionar. E o jogo é o que condiciona mesmo, é o que te dá a condição de tocar em um campeonato brasileiro como é a Série B. Duro, difícil, longo, né? Então você coloca o jogador, ele vai condicionando dentro da partida. É diferente de treinar um coletivo ali, toda hora o treinador parando, peraí, vamos posicionar aqui, entendeu? Não é tão dinâmico. Então ele colocando o Lucas, ele tá colocando em pedaços de jogos. Mas na última partida, ele mostrou que já tá bem melhor. Então se ele tiver ali, digamos que 70%, já dá para colocar um primeiro tempo, usar um pouco, uns 15 do segundo. Eu acho que o Lucas aguenta. Pelo que eu vi, eu acho que ele aguenta. Então é o momento de pôr esse meio de campo aí, André Luiz, Lucas Cândido e Camilo, vai reforçar demais. E outro detalhe, hein? Eu voltaria também com o Richard no ataque, até pela voluntariedade, né? Pelo empenho desse jogador. Fui questionado em alguns momentos aí, defendendo ele. Mas o cara não sabe fazer gol, não faz mais. Gente, ele é importante demais. É importante demais o Richard, taticamente. Ajuda muito. E nós vimos na última partida. A hora que teve a substituição, o time da Ponte começou a criar, começou a chegar, né? Melhorou na recomposição.
né? Então, é outro jogador também que eu voltaria para o time titular. O Richard, para fortalecer ainda mais. Olha, Júlio, eu tô, assim, com uma esperança de vitória. Claro, óbvio que o CRB vai estar um pouco mais focado aí para a Copa do Brasil, né? Que para os cofres é muito importante. E o Lupe disse hoje na hora do almoço, né? Para lá de 3 milhões aí se passar do Fortaleza. Já botou 5 milhões e pouco, vai botar mais de 3 milhões de novo. Então é bom, é importante. Então o CRB pode dar uma poupada em alguns atletas titulares para facilitar ainda mais para o time da Ponte. É jogo duro, jogo difícil, mas pela vitória na última partida, pelo segundo tempo que fez, pelas opções do Kleina, eu tô confiante para um bom resultado da Macaca. Quem disse que o Richard não sabe fazer gol não mentiu, né? Porque na carreira o Richard ainda não tem muitos gols, inclusive não marca 31 jogos, uma marca impressionante e muito negativa no jogador da Ponte. Carlos Henrique, o bate pesado, sua expectativa para a Ponte CRB com o Camilo entre os titulares, ele cobrando aí a segunda vitória consecutiva no campeonato, que não aconteceu ainda com a Ponte Preta este ano. A Ponte não conseguiu vencer 2 partidas consecutivas e o Camilo citou aí que existe uma cobrança muito grande para isso. O que eu mais desejo é que a Ponte aproveite os dias de preparo, de treinamento, para melhorar a condição geral do time. Os problemas são inúmeros, é individual, é de marcação, é de saída de bola, é de confiança, é de parte psicológica. Eu acho que a vitória contra o Goiás, ela amenizou uma situação muito terrível, continua muito difícil, mas veja só você, Júlio Nascimento, e vejam vocês, meus caros ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte vai jogar fora de casa contra o CRB. Eu estou assistindo o CRB aqui contra o Fortaleza. O Fortaleza é o 3º melhor time da Série A. E o CRB está ganhando o jogo e quase fez o segundo gol no contra-ataque. O que eu estou querendo dizer? Que é um time que é a característica do professor Alan Al. O time dele marca pra caramba. Joga todo mundo atrás da linha da bola, tudo compactado e contra-ataque. Vai ser assim contra a Ponte? Provavelmente não, mas a característica, o conceito do treinador é primeiro arrumar defensivamente o time. O que eu estou querendo dizer? Que independente das peças que entrem em campo do CRB contra a Ponte, vocês podem esperar um time combativo na parte de marcação. Aí vem a preocupação. A Ponte não vai, com certeza, ter a bola ou tomar iniciativa. Deve ser uma iniciativa independente do time que colocar em campo o professor Alan Al, um time que vai propor o jogo. Tudo isso no campo teórico. Então, o que eu estou querendo dizer em suma? Que além de um time, a Ponte, de colocar a bola no chão, aí eu sugiro o Lucas de começo, mas eu não tenho dados para afirmar que ele vai jogar, mas teoricamente, à distância, com poucos dados, pela falta de qualidade dos reservas ou daqueles que estão jogando, caso Locatelli, eu poria o Lucas caso seja possível. Eu estou colocando no condicional para melhorar essa saída de bola. Mas o problema não é só esse. O problema é a alimentação lá na frente dos atacantes. Aí ele vai colocar de um lado o Moisés. Ok, sem problema. Lá como centroavante, o Rodrigão. Não tem tanta mobilidade. Tem que levar essa bola para ele lá. E o Richard, que batalha pra caramba, não faz gol, mas é um cara que está aí merecendo uma titularidade também por muito da falta de opções que o time tem. Então, como armar um time competitivo para o jogo de sábado diante desse cenário? O CRB está com moral, está no G4, está ganhando um jogo importante de Copa do Brasil, está num momento legal e a Ponte precisando efetivamente de um resultado ou de uma sequência de vitórias. Eu arriscaria. E me parece que é isso que o Gilson vai fazer. Eu sei que, poxa, mas em casa jogou com 3 volantes, com 3 zagueiros no primeiro tempo e soltou o time no segundo. Agora, fora de casa, vai jogar mais aberto, Carlos Henrique. Mas funcionou no primeiro tempo? A Ponte só não tomou uns 2 ou 3 gols por ordem do Divino Espírito Santo. A Ponte deu sorte no primeiro tempo. No segundo foi competência, no primeiro tempo deu sorte. Então é um expediente que mesmo em casa ou fora,
teoricamente mais seguro, não vale a pena arriscar de novo. Que eu recebi, eu estou falando e começando o meu comentário por isso, porque algumas pessoas questionaram, poxa vida, vocês criticaram os 3 zagueiros em casa, mas agora joga fora, e a Ponte tá lá embaixo na rabeira, o CRB tá com moral, vai para cima da Ponte, vai abrir o time? Desculpa, os 3 zagueiros não fizeram com que a Ponte jogasse mais protegida, e acrescentar mais um volante também não vai resolver o problema. O problema é individual, é a qualidade técnica de alguns jogadores que não têm a mínima condição de sustentação no time titular. Caso de Locatelli, principalmente. O segundo, eu falo, Fecim. Não dá para insistir mais. Então você tem que colocar o Richard de começo e você tem que tirar o Locatelli do time. Porque, ninguém tem mais paciência. Nada contra o jogador, a pessoa, mas eu estou falando do desempenho técnico do atleta. Então, independente do que vá acontecer, perdido por perdido truco, ele tem que fazer algo diferente e acredito que tem aproveitado essa semana de trabalho para ajustar esse time provável que vai ter no meio campo André Luiz, o Lucas e também o Camilo, na frente o Richard, o Moisés e o Rodrigão, para tentar achar uma maneira inteligente de jogar fora de casa com um time que está com moral. É a hora de arriscar. O cara não aguenta, tem que colocar de começo. O Camilo já descansou. Jogou o segundo tempo contra o Goiás e teve uma semana aí para tentar utilizar o jogador com um pouco mais de moderação. Já descansou. O Camilo tem que jogar. Não pode tirar o Camilo do time. Não dá para tirar. Se não joga o Camilo, quem vai pensar nesse time? Quem vai dar qualidade técnica para esse meio campo? Ele tem que jogar. Não dá nem para pensar em nenhuma partida daqui para frente, desde que ele suporte e não esteja arriscado a se machucar, sem ele no time. Não dá. E agora eu concordo com os companheiros. Se tiver meia bomba, com 50% de condição física, tem que botar o Lucas e deixa ele jogar até ele suportar. Depois coloca outro. Resolve o problema primeiro. Porque o contrário é verdade. Imagine você jogando com o Locatelli que está sem confiança, não está no momento bom, e você toma 1-0. E para virar depois com um time intranquilo, com a falta de confiança que todos estão, fica mais difícil. Então, se for esse caminho, a gente não sabe o que vai acontecer. De repente, esse time engrena e faz 2-0 no CRB. Vamos torcer para que isso aconteça. Acho difícil. Acho bem difícil. Então, eu acho, Júlio, para finalizar meu comentário, que se é que dá para a gente chamar de arriscar, agora é o momento. Agora é a hora de colocar os caras para jogar e ver o que acontece e torcer para que todos estejam bastante concentrados, todo mundo ligado, para que o time não sofra os gols bobos que às vezes sofre, não é? E consiga trazer para Campinas pelo menos um resultado de empate. Ô Batistão, antes de você falar sobre o Camilo, eu sei que você tem um recado aqui para os nossos ouvintes, pois não, Batistão? Já o Batista vem com a participação dele aqui também no Bandeirantes Esportiva. Você, torcedor ouvinte, pode continuar mandando a sua mensagem sobre o que você faria na escalação da Ponte. O nosso WhatsApp é 971021493. Pois não, Batista? Pois é, quero falar aqui, Júlio, do Café Pacaembu. Você queria comprar o Café Pacaembu em Campinas, mas não estava encontrando. Agora você encontra, tá? Você pediu, o Café Pacaembu chegou. O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados. Os processos industriais altamente tecnológicos são automatizados e a empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente. Por isso, recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e com muito mais sabor. A qualidade faz a tradição. O Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. Em Campinas, você encontra o Café Pacaembu nos seguintes supermercados: Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Repetindo, tem Café Pacaembu no Covabra, Dalben,
Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Quem conhece o Café Pacaembu agora pode encontrar aqui em Campinas. Quem não conhece pode experimentar. Com certeza vai se surpreender. Café Pacaembu, aproximando gerações. Bandeirantes. Bom, com relação à montagem do time, me preocupa o fato, né, do técnico Gilson Kleina estar com dúvidas se escala o Locatelli ou Lucas Cândido. Essa é uma dúvida que não deveria existir, porque o Locatelli ele não contribui. É água de salsicha, é cinzeiro em moto. Ele não contribui. Então, que tipo de dúvida pode ser essa, meu Deus do céu? Se ele tivesse uma dúvida, olha, está entre Marco Júnior ou Lucas Cândido. Até pode ser, porque o Marco Júnior entrou bem aí na partida contra o CSA, jogou o primeiro tempo, muito bom na marcação, ele até faz alguns passes, mas ele tem um forte poder de marcação, jogando inclusive ali na frente dos dois zagueiros, dando uma proteção na cabeça da área. Aí o Gilson Kleina, lá naquele jogo, né, contra o CSA, no intervalo, tirou o Marco Júnior e colocou o André Luiz. O Marco Júnior, mais uma vez, voltou para o banco de reservas. Já vinha acontecendo isso com o Fábio Moreno. Só fez um jogo lá em Ribeirão Preto, com o Fábio Moreno jogando inclusive de lateral, porque devido à Covid-19, a Ponte estava com imensas dificuldades para colocar um time em campo. E só por isso que o Marco Júnior jogou. E alguém pode até falar, mas você está falando aí do Marco Júnior, parece até que está falando do Fernando Redondo, aquele volante argentino lá, extraordinário. Parece até que está falando do Pepe. Não é isso. É que na média técnica que tem o time da Ponte, eu, às vezes que vi atuando, e foram 2 apenas, eu fiquei com vontade de vê-lo atuando um pouco mais. Então, se há uma dificuldade no setor, né, porque o Locatelli não está contribuindo, por que não utilizar o cara um pouco mais? Aí fica sempre naquela, não, mas ele tem que entrar como primeiro volante, ele é reserva de primeiro volante. E aí saiu o Dauan, mas chegou o André Luiz, aí ele continuou na reserva. Com esse conceito aí, se o Gilson Kleina fosse o técnico em 1970, o Brasil não teria conquistado o tricampeonato mundial. Porque o Zagallo fez uma coisa impressionante, embora o talento era inegável do time brasileiro, mas colocou 4 camisas 10, né? Camisa 10 é aquele meia nos seus clubes. E aí ele conseguiu arrumar espaço lá, jogou com o falso 9, que foi o Tostão, que era jogar com a número 8 no Cruzeiro, né? Já o Batista completa o comentário dele, muita expectativa sobre qual será a escolha desse meio-campo. O que você está apostando, Lupe? Lucas Cândido ou Locatelli para começo de jogo, hein? Qual seria a sua aposta? Ah, achei. Perdi o microfone. Eu aposto no Locatelli. Muito mais por essa questão física, né? Sim. Do Cândido. Muito mais por conta da questão física, eu acredito. E até por algumas informações que tenho. Eu coloco a dúvida, o Gilson tem treinado as 2 possibilidades, mas eu acredito no Locatelli ainda como titular. Perfeito. Pois não, Batistão, completando, você falava do Tostão. Então, se o Gilson Kleina fosse o treinador, muito provavelmente o Brasil não teria sido campeão, porque o Zagallo, além essa arrumada que ele deu, né, arrumando lugar para 4 meias, ele também recuou o Piazza para jogar de zagueiro, e isso deu muito certo, o Brasil foi campeão do mundo. O que eu quero dizer é que as melhores peças precisam jogar. Então, se o Locatelli não tem condição, coloca o Marco Júnior. Ou então coloca, o Lucas Cândido de início. E vai até onde dá. Vai até onde é possível. De repente o cara aguenta um pouco mais. Mas infelizmente, né, o Gilson Kleina vem aí numa fase horrorosa. E não é de agora, já faz muito tempo, desde 2019, quando ele treinou o Criciúma. O Criciúma estava na 18ª colocação, isso foi no começo de agosto. Mais ou menos agora, né, nós estamos finalizando julho, e no dia 5 de agosto ele foi demitido do Criciúma
O Criciúma estava na zona de rebaixamento, 18º colocado e, infelizmente, para o Criciúma não houve tempo de recuperação. O time foi rebaixado e foi parar na Série C, aliás, está lá na Série C até hoje. Já transmitimos jogos aí na tela da Band do Criciúma na Série C. No Náutico, e ele, inclusive, foi depois da Ponte, né? Porque ele retornou para a Ponte Preta e ele largou o time da Ponte na zona de rebaixamento. A Ponte seria rebaixada no Campeonato Paulista e só não foi porque mandou o Gilson Klein embora, contratou o João Brigatti, ele veio, deu uma arrumada na casa aí, né? O Bruno Rodrigues começou a fazer gol sem parar e a Ponte se salvou. E aí ele foi pro Náutico. No Náutico, um negócio impressionante. Ele até começou bem, né? Ganhou até um jogo do Guarani aqui, em Campinas. O time próximo do G4. Em 17 jogos ele ganhou 4 partidas. Foram 8 derrotas. E foi demitido com 33,3% de aproveitamento. O Náutico contratou o Hélio dos Anjos, que está lá até hoje. Chegou, deu uma arrumada na casa lá e passou raspando, né? Foi o primeiro a escapar da zona de rebaixamento com 44 pontos. O Hélio dos Anjos pegou o time, conseguiu mantê-lo na Série B para 2021, disputou o Campeonato Pernambucano, foi campeão pernambucano em 2021. E aí está fazendo essa campanha espetacular, dando todos os indicativos de que vai subir. Então, os 3 últimos trabalhos, muito ruins, horrorosos, o mesmo está acontecendo com o time da Ponte. Então, eu vou... Bom, já o Batista completa, 971021493. Deixa eu atender aqui o que estão dizendo aqui os nossos ouvintes pelo WhatsApp, o WhatsApp da Bandeirantes. Eu começaria com o Lucas Cândido. Mesmo jogando por 45 minutos, é um jogador que agrega muito. De repente a Ponte consegue fazer 1-0, depois, com mais fôlego, coloca o Marco Júnior para se defender. Locatelli, não. Manda aqui o Roberto. O Carlos Matozinho, lá de Itatiba. Como está o Leonaldi? Está liberado? É bom jogador. Algum update sobre atualização sobre Leonaldi, Antônio Lupi? Leonaldo já trabalha com bola, mas ainda em transição. Provavelmente para o jogo contra o Botafogo, se tudo der certo e ele tiver evolução na sua recuperação física. Perfeito. Mais participações aqui pelo nosso WhatsApp. Júlia, a única coisa que eu não faria na Ponte seria escalar e levar na delegação Locatelli e o Fecim. É o Paulo do Village. Seria sentir uma admiração pelo técnico do CRB por parte do CH. Manda aqui o nosso vídeo. Tudo muda. Tudo é sempre há tempo para mudança de pensamento sobre as pessoas. Isso é muito lindo. O André, da Vila Castelo Branco. Onde fica a Vila Castelo Branco, hein? Manda aí pra mim, André. Não reconheci o nome do bairro. Qualquer volante da Ponte sem... Que isso, cara? Não, cuidado, não fala isso não, André. Cuidado, Júlio. Não, Vila Castelo Branco. Eu não gosto dessas coisas aqui não, viu? Quando pega muito pesado. Pois não, Batistão? Você perguntou da Vila Castelo Branco? Isso, onde fica? Você vai pela John Boy do Lope, passa em frente o Shopping Unimart, passa por baixo da Anhanguera. Quando você começa a subir ali, né? No sentido Campo Grande, logo depois da Anhanguera, do lado direito, começa ali a Vila Castelo Branco. É uma vila enorme, gigante. Aliás, eu tomei a primeira dose da vacina justamente num colégio que tem ali na Vila Castelo Branco. A Vila Castelo Branco. Aí, show de bola. Muito bom. Pênalti aonde, Antônio? Pênalti pro Fortaleza. Fala mais sobre isso. É porque parou a TV aqui. Gum que deu lançamento pro gol. Você fica vendo... O Wellington Paulista. Olha que beleza, ó. 2 ex-Ponte... Não é o Wellington Paulista, sim. 2 ex-Ponte Pretas, pênalti pro Fortaleza que pode empatar lá no Castelão. Você sabe que eu tive um sonho essa noite, rapaz. Acordei apavorado. Na madrugada. Eu estava no sonho, né? Transmitindo um jogo da minha casa. Na TV da sala, com esse negócio de home office. E a TV travou justamente no momento de uma falta.
E aí eu pedi para minha esposa ligar rapidamente a TV do quarto. E aí saí da sala pro quarto, correndo para poder ver se pegava. Só que aí quando eu cheguei na TV do quarto, já tinha passado a falta, entendeu? E aí aquele drama para saber o que aconteceu. Será que foi gol? Será que não foi gol e tal? Aí acordei desesperado e dei graças a Deus que era sonho. Já pensou uma realidade desse tipo aí? Ainda mais hoje, porque a gente tá em protocolo de Covid ainda, né? Então nem sempre pode estar presente no campo. Imagina um jogo decisivo, de repente cai a transmissão. Que golaço do Wellington Paulista. Tem um pessoal que fala que não existe golaço de pênalti. Aí é golaço. Mas eu acho que batida alta no ângulo é sempre um golaço. Porque você tem um risco muito grande de você errar o pênalti, né, Glega? Um milímetro que você erra a diferença para baixo, na batida você isola a bola. Então quando você acerta essa batida aí, eu acho uma batida muito bonita. Eu chamo de golaço de pênalti. Tá tirando até um selfie ali, né? O goleirão tava com o celular no bolso ali, tirou um selfie. Batida seca, bonita, forte, né? Olha, praticamente... Essa aí acho que nem um Zorzinho, viu? Teve um jogo... Se eu fosse o goleiro, eu pegava. Teve um jogo do Wellington... É igual aquela vez lá em Paulínia, né, Lupe? Ah, não foi tão no ângulo assim, tem delay aqui, o Júlio falou, canto, ângulo... Não foi no ângulo, não. Foi um pouquinho mais pro centro, mas foi uma batida alta. Foi uma batida alta, foi bem batida. Se eu aqui, eu pegava. Entendi, porque você recebeu a instrução antes. Teve um jogo do Wellington Paulista contra o Água Santa, Batista, não sei se foi você ou o Bolis que narrou esse jogo. Foi 7-2 pra Ponte, acho. Foi o Bolis. Foi o Bolis. Com 4 gols do Wellington Ponte Paulista. Isso, foi em 2016. Esses jogos assim com muitos gols é tudo Bolis. Nunca cai pra você, né, Batistão? Eu não sei o que acontece, pô. É sempre com ele, né? Esses jogos. Se bem que você pegou um também aí de 5, né, do Guarani. Eu peguei 2 goleadas esse ano. 2-4-1. Eu só não tô lembrando o outro. É Brusque e o outro eu não tô lembrando. Foram jogos do Guarani. Quem narrou aquele monte de pênalti do Botafogo? Não foi o Batista? Não, foi o Bolis também. Verdade, mas aí foi de pênalti, né? O pênalti é mais tranquilo. Tô falando essas goleadas com bola rolando. Pô, já imaginou o Batista pegar uma goleada aí 5-4? Ele vai ficar sem garganta. Chegar em casa vai ter que tomar um leite com mel. Não. Mas eu já peguei aí um 5-3, 6-3. Já fiz jogos assim, narrando 7 ou 8 gols, né? E não sei os outros narradores, mas existe uma técnica, tem toda uma técnica, uma preparação de voz, que eu faço questão, inclusive, de antes da transmissão sempre se utilizar dessas técnicas para não ficar rouco. No pênalti é mais fácil, porque você fala assim, vem o Gleger, bateu, gol! Aí é mais tranquilo. Aí é mais tranquilo. Quantos gols fez Marco Aurélio? Sempre quis ele no meu time, Ponte Preta. Qual Marco Aurélio? Moreira? O Marco Aurélio que jogou mais recentemente? São alguns. Mande aí. Marco Aurélio Jacozinho, exato. Tem o Jacozinho também. Ok, Júlio, eu vou pegar leve, mas jogar com o Locatelli, você já sabe que tem que fazer 2 gols, porque o time inicia perdendo por 1-0. O Batista disse tudo sobre a Vila Castelo Branco. Boa, André, boa. É que às vezes a gente pega muito pesado mesmo, né? Mas o torcedor é passional, acontece. O Carlos Cavalcante está dizendo aqui que do gol do Wellington Paulista, valeu. O Batista comparou o meio-campo da seleção de 70 com os jogadores da Ponte. Acho que tá louco. Abraços, Henrique, do Santa Genebra. O Santa Genebra eu sei onde fica. Perto do Taquaral, Dom Pedro, Costa e Silva. Aí eu já tô mais ligado. Ô Batista, não foi uma comparação, né? Senão alguém vai estar ligando o rádio agora, vai entender errado. De repente você comparou tecnicamente os jogadores da década de 70, da seleção de 70, com os jogadores da atual Ponte Preta. E aí não tem nada a ver, né? Olha, eu, assim, sou meio louco, mas nem tanto, né? Jamais faria um negócio desse. O que eu estou dizendo é a utilização de jogadores de outras posições nas posições carentes do time. Então, você pega um volante
esse aqui joga só de primeiro volante. Então não escala o cara de segundo volante. E aí você pega um meia. Esse meia aqui ele só joga de meia. Então não escala o cara para jogar numa outra função, na beirada do campo, ou então lá na frente como um falso 9. Apesar de que o Gilson Kleina já fez isso aí com o próprio Camilo, né? E até gostei bastante jogando lá como falso 9. Mas eu estava me atendo aos volantes, dizendo que ele tem sim uma alternativa, que é escalar o Marco Júnior. Então ele coloca o Marco Júnior de primeiro volante, o André Luiz de segundo volante, ou então invertendo aí. Mas ele não precisa ficar recorrendo ao Locatelli. Eu não entendo isso. Tem alguns treinadores que se apaixonam por determinados jogadores, né? E eles morrem abraçados. Eles não mudam o esquema, não querem fazer absolutamente nada e ficam apostando naquele jogador até serem demitidos. Então é isso que eu estava falando. Jamais faria uma comparação dessa, porque no futebol atual são pouquíssimos os atletas que poderiam ficar, pelo menos no banco de reservas, naquele time de 1970 da seleção brasileira. Jogando nenhum. Do futebol atual, jogando nenhum. Alguns aí e tal poderiam pleitear banco de reservas. Agora, titular jamais. O Carlos Alberto de Olambra, terra boa também. O Gilson Kleina regrediu o seu trabalho. Ele consegue escalar o jogador Fecim. Abraço aqui, obrigado pela sua participação. Teve vira-vira, hein? O Wellington Paulista marcou o segundo gol. O Fortaleza faz 2-1 para cima do CRB. 32 minutos do segundo tempo. Uma outra selfie, ele vai tirar o Wellington Paulista. A tendência é que de fato seja um time alternativo no domingo contra a Ponte Preta, a equipe do técnico Alain. Bom, Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado? Combinado, Júlio. Agora são 6h11. Trânsito. Lix da Cunha já tem a lentidão típica do horário de pico do Jardim Bandeirantes até a chegada ao Trevo da Bosch, sentido Hortolândia. Pela Prestes Maia, movimentação intensa no sentido Santos Dumont, do Parque Itália até o Trevo Sérgio Mota. Lubrificantes Mobil a granel, a mesma qualidade dos produtos embalados com mais economia na hora da troca de óleo. Acesse trocainteligente.com.br e conheça. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza! De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Chegou a hora de usar sua nota do Enem para entrar em uma instituição pública com o SISU. Basta acessar o site de 3 a 6 de agosto, escolher o curso de interesse e aguardar o resultado.
É o governo federal, por meio do Ministério da Educação, ajudando você a realizar seu sonho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. John Boy Dunlop tem tráfego carregado nos dois sentidos, na altura da José Pansetti, do Jardim Garcia e do Jardim Londres. No sentido bairro, problemas na região do Ipau-Surama e do Satélite Íris. No sentido centro, o trânsito é intenso na altura da Vila Teixeira. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A Teleanorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Revestimento glacial Snow 32 por 59 retificado em cepa por R$ 52,90. E tem mais. Cuba de apoio Basic Q6 mesa branca Roca por apenas R$ 379,90. Ofertas válidas até 29 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Teleanorte, viva a sua casa. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Hoje pela manhã destaquei a vitória do São Paulo na Copa do Brasil contra o Vasco. Agora destaco a vitória do Santos contra a Juazeirense 4-0 na Vila Belmiro também pela Copa do Brasil. O técnico Fernando Diniz escalou o Peixe com João Paulo, Martson, Luiz Felipe, Kaique e Felipe Jonathan, Jean Mota, Carlos Sanches, Gabriel Pirani, Marinho, Marcos Guilherme e Lucas Braga. Já a Juazeirense, do técnico Carlos Rabelo, foi a campo com Rodrigo Calaça, Lucena, Jefferson, Wendel e Daniel, Vaguinho, Patrick, Sapé e Júnior Timbó, Tony e Kesley. Martson fez 1-0, Lucas Braga fez 2-0, Marcos Leonardo 3-0 e Carlos Sanches deu números finais para o Peixe, que venceu a Juazeirense, placar de 4-0 na Vila Belmiro. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Vai se aposentar e não sabe por onde começar? Já deu entrada no seu pedido no INSS? Seja qual for o seu caso, procure a Aposentadoria Fácil. Agora com filial em Campinas. Equipe preparada e experiente para levar a você as orientações certas para que seu benefício tenha o valor correto, sem complicação. Agende consulta pelo WhatsApp 971457260. Avenida Francisco Glicério, 1411, Centro de Campinas. Aposentadoria Fácil, agora com unidade bem perto de você. Trânsito. A Anhanguera tem tráfego carregado do Jardim Garcia até a chegada ao Trevo da Bosch, no sentido interior, e em Jundiaí, no acesso a Marechal Rondon, do 58 ao 61. No sentido capital da Anhanguera, também em Jundiaí, o tráfego é carregado do quilômetro 61 ao 60. Agora o drive-thru do Mac é drive tudo. Então vai passando de bike, skate, moto, patins, o que você quiser. Vai com tudo. Passa no drive do Mac. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Carlos Batista. Quero falar com você sobre a Rose Pisos. Está reformando, vai reformar, está querendo aí mudar o piso da sua casa. Então, coloque aí para fazer um orçamento com a Rose Pisos. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no bairro Castelo.
na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Aurélia. E atenção, Hortolândia, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, quilômetro 7, tem uma imensa loja para atendê-lo. E tem também uma no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli 146. Para saber mais, tirar dúvidas, inclusive com relação aos endereços, acesse o site rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo. Informações do Guarani aqui no Bandeirantes Esportiva, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Legal, Júlio. Novamente um abraço para você, né? Pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani segue se preparando aí para o jogo deste sábado às 11 da manhã contra o Vila, jogo que será transmitido pela Rádio Bandeirantes. Mas eu só quero passar mais uma vez aqui no microfone da Bandeirantes, o que dissemos em nossa manchete. Até brinquei com você sobre dia, horário, essa coisa toda. Não sei em qual momento o Guarani vai confirmar, mas como eu confio no passarinho verde, o Júnior Todinho está contratado, viu, Júlio? Pois é, né? O Marquinhos antecipando aí a contratação do Júnior Todinho, agora esperando aí o anúncio oficial. O Tigrão tá comigo já, Oscar Cardoso? Ainda não? Eu já ia pegar aqui, começar pelo Tigrão, o bonde das opiniões. Mas seguindo aqui então com o trio Parada Dura, Glegas Zorzin, Carlos Henrique e Batistão, sobre a chegada do Júnior Todinho. Há uma expectativa ainda de mais reforços para esse ataque. Mas o Todinho aí, teoricamente, Glega, briga com o Lucão do Break pela vaga do Davó. É, mas é mais jogador, né? Todinho é mais jogador que o Lucão do Break. Jogador que sabe fazer gol, um jogador importante. Conhece, né, o brinco de ouro. Isso é pra mim, realmente é uma boa contratação. Tem aquele problema extra-campo, mas aí é questão de chegar e conversar com o cara, né, meu? E outro detalhe é que o Michel Alves conhece o jogador, né? O Michel Alves tem essa intimidade. Então seria importante. Michel, que é um baita de um profissional. Na primeira passagem foi o Michel que segurou o bonde, lembra disso, Glenn? Exatamente. Então, quer dizer, e o Michel é um cara inteligente, né? Um cara que vem fazendo um ótimo trabalho, né? Então chama o Todinho, calma, né, amigão? Vamos pensar, vamos focar aqui no futebol. Deixa terminar aí, né? Deixa terminar o campeonato, você ir bem pra caramba. Aí a pandemia já vai ter se acalmado, se Deus quiser. Aí você faz o que você quiser, cara. Agora foca. Foco total no Guarani. O Todinho, ele é um baita jogador, mas oscilou em alguns bons momentos, né? Em alguns outros não ia tão bem. Precisa ter um pouco mais de foco, um pouco mais de profissionalismo, se concentrar mais naquilo que faz. Tecnicamente, vai ajudar muito o Guarani. Tecnicamente, eu acho uma ótima contratação. Sabe fazer gol, jogador decisivo, né? Eu me lembro em algumas partidas, o Guarani com dificuldade, ele ia lá e fazia o gol, o Guarani vencia o jogo. Tá precisando de um jogador assim, né? Uma saída aí do Davó, né? E a ausência de alguns jogadores. Você vê o Júlio César machucou, depois tem alguns momentos cartão, essas coisas. Então você precisa ter peças de reposição. Não sei se o Todinho vai chegar para ser o titular absoluto, mas com certeza vai agregar muito a esse elenco, que tem um ataque muito bom, né? Já imaginou o Todinho jogando ali ao lado do Regis, né? Olha pra você ver. Então, com a chegada do Rodrigo Andrade, vai reforçar demais. Gostei demais. Parabéns à diretoria do Guarani por essa contratação, Júlio. A impressão que eu tenho é que existem dois Todinhos que passaram pelo Guarani. Falando especificamente da parte dentro de campo. Não vou mais entrar nesse mérito do extra-campo, já que o Guarani está assumindo esse risco, mesmo com o histórico negativo do jogador. Agora, falando da parte do aspecto técnico, o segundo turno do Todinho em 2020 não é um segundo turno bom. Muito pelo contrário, é um segundo turno de apenas um gol na Série B, de um Júnior Todinho que perde muito espaço com o técnico Felipe Conceição e que não vai bem na Série B. O grande momento positivo do Todinho é com o Carpini no Campeonato Paulista. Na Série B, ele não foi tão bem assim em 2020, principalmente com o técnico Felipe Conceição. Mas é a aposta aí do Michel Alves, CH, para a sequência da temporada e para essa vaga deixada pelo Davó.
Eu também não vou falar do aspecto fora de campo, porque eu já me expressei o suficiente. Tem gente que ganha muito bem no brinco de ouro para tomar decisão e essa decisão não me cabe. Eu vou torcer para que dê certo, apesar de não acreditar, acho complicado, mas é uma decisão que eu tenho que respeitar. E eu vou torcer para dar certo, porque o tempo passa, né? Você faz uma contratação e o Guarani não está mais no momento de errar. Daqui para frente, perder um jogador importante, jogadores que vierem para o ataque, supostamente para a vaga do Davó, eles têm que chegar acertando. Eu já vi boas partidas dele, eu não acho ele um grande jogador, mas eu acho que, diante do cenário da realidade da Série B, é uma realidade que pode funcionar. Então eu só desejo muito sucesso aos envolvidos. Estou pagando para ver, mas eu desejo de coração que dê certo e ele embale aí grandes partidas, vire titular e faça muitos gols. E você, Batistão, Todinho chegando aí para abrir essa disputa com o Lucão do Break. Contratação, de parabéns à direção do Guarani, foi ao mercado, repõe até com uma certa, assim, até melhorando aquilo que já era bom, né? Porque com o Davó era bom, mas o Davó tem imensas dificuldades para fazer a bola entrar na rede. Eu até sugeri aqui, né, para o Guarani contratar aí um preceptor, essa palavra aí muito utilizada, inclusive na medicina, que é um cara para ensinar o cara a fazer gol, né? Pegar um Careca, Amoroso, alguém assim, que tenha tido uma passagem bastante significativa, marcando gols para ensinar o cara, olha, posicionamento, né, inclinação do corpo, não sei o que lá e tal, porque o grande problema do Davó é marcar gols. Ele é bom jogador, tem ótima movimentação, tecnicamente é um jogador capaz, mas ele não consegue balançar as redes, tem muita dificuldade. E ele é muito jovem, muito novo, né? Agora vai jogar nos Estados Unidos. E talvez lá ele consiga fazer mais gols, que é um futebol que não pertence ao grande centro mundial. No campeonato lá da Liga de Futebol Americano, por mais que cresça, né? Era muito incipiente, até foi o Pelé que iniciou esse trabalho lá, quando ele parou, encerrou a carreira de jogador de futebol. Primeiro encerrou em 70 na seleção brasileira, depois em 74, num jogo contra a Ponte Preta, encerrou a carreira aqui no Brasil e foi jogar lá no Cosmos, no futebol norte-americano. Cresceu demais a liga, evidentemente, mas não chega nem perto do que é os grandes centros, né? Itália, Espanha, Alemanha, Inglaterra, enfim. Mas o que eu acho é que nesse aspecto, né, o Guarani ganha, porque o Todinho, veja, ele marcou 11 gols com a camisa do Guarani. É bem verdade que ele depois realmente perdeu espaço, mas além dos 11 gols marcados, ele também foi garçom com 4 assistências. E em 2020 ele não tinha a mesma performance marcando gols, mas dando assistências, sim. Então o Todinho tem condições de fazer não só esse trabalho para colocar a bola na rede quando for solicitado, mas também para fazer o trabalho de assistência. Ele foi revelado pelo Serrano, categorias de base do Serrano, um time do interior da Bahia, passou pelo Vitória da Conquista, Vitória, e ganhou destaque realmente no Cuiabá, 2019, fez 8 gols em 36 jogos. Reputo como boa a contratação do Guarani, Júlio. Muito bem, 6h28, seguindo o boletim do Bugre, Marquinhos. Legal, Júlio. A gente vai falar daqui a pouco do Maxwell, né? Jogador que também já está em Campinas. Mas agora para ouvirmos o Bruno Sávio, jogador do Bugre, falando sobre, num primeiro momento, a saída de Davó. Acho que quem entrar ali tem capacidade de conseguir suprir essa ausência aí do Davó, que acabou saindo, né? E eu me sinto super confortável com quem seja que entre dentro de campo, porque eu sei que quem entrar vai corresponder. Em relação ao esquema de jogo aí,
Para mim, eu acredito que não muda tanto, porque a gente já trabalhou em outros esquemas de jogos também, então acho que isso aí vai dar preferência do professor e cabe a nós a se adequar àquilo que ele escolher e pensar que seja melhor para o time. Bruno, o Guarani tem sofrido algumas ausências, né, por contusões, por cartões e perdeu inclusive o Davó, jogador que foi negociado com o futebol norte-americano. Se o Daniel Paulista pedir para você mudar a sua função para jogar da forma que o Davó jogava na equipe do Guarani, na base do sacrifício, você aceita? Olha, eu tô no Guarani para poder ajudar, seja da função que for, né? Se o professor optar por me usar como um camisa 9, um falso 9 ali, para mim isso era tranquilo, já fiz essa função outras vezes, mas aí fica na opção do treinador. Acho que ele tem ótimas opções também, tem o Lucão aí, então deixa nas mãos dele, o que ele decidir, a gente vai tentar fazer o nosso melhor dentro de campo para poder estar ajudando a equipe do Guarani. O Guarani terá 2 jogos dentro de casa, né, contra a equipe do Vila no próximo sábado e no outro final de semana, sexta-feira, jogará contra a equipe do Brasil. Exercer o fator campo para o Guarani retornar e ficar entre os 4 melhores da competição. É este o pensamento? É vencer no Estádio Brinco de Ouro, Bruno? Todas as partidas em casa a gente tem que pensar em vencer, né? Temos que fazer nossa casa forte e esses 2 jogos não vai ser diferente. Claro que a gente vai respeitar equipes adversárias, mas sempre buscando o nosso melhor futebol e sempre buscando os 3 pontos. Foi perguntado sobre a meta do Guarani neste primeiro turno. Olha, a gente sempre pensa a cada jogo, porque todos os jogos são muito importantes, todos os jogos são muito difíceis na Série B. E a gente sabe também que todos os pontos lá na frente vai fazer a diferença. Então, não adianta a gente pensar em alguma meta se a gente não fazer o nosso dever de casa e ganhar as partidas. Então, a gente tem que pensar partida a partida e meta, isso aí a gente deixa lá para frente, quando tiver faltando 3, 4 jogos, que daí a gente começa a pensar em conta. Agora, a gente tem que pensar em jogo a jogo, buscar fazer o máximo de pontos possíveis. Qual o peso deste jogo do final de semana contra o Vila em função da tabela? O jogador respondeu. Olha, o peso é como se fosse qualquer outro jogo, né? A gente sempre tem que mostrar nossa força e buscar vencer as partidas. E esse jogo não vai ser diferente. Eu acho que o que ficou para trás ficou, não tem que ficar pensando nos jogos que já passou. Não adianta chorar o leite derramado. A gente tem que pensar em conquistar as próximas partidas. Então, agora a nossa cabeça está no Vila. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e a gente vai tentar fazer o nosso melhor futebol para que a gente possa conseguir os 3 pontos, que vai ser fundamental para nós. O que fazer nos 2 próximos jogos em casa que o Guarani não fez nas outras partidas para vencer os adversários? Então, a gente conseguiu furar a defesa assim do Vasco, né? Fizemos um gol, mas contra o Sampaio, infelizmente, a bola não entrou, mas futebol é isso, né? Tem dia que a bola não entra, faz parte do jogo, mas a gente sabe que vem fazendo um bom trabalho, sabemos dos nossa qualidade de poder fazer os gols ali na frente, por isso que a gente tem um dos melhores ataques da competição. Então é continuar trabalhando, continuar buscando, né? E manter os pés no chão e continuar trabalhando, que uma hora as coisas vão voltar a acontecer. A gente busca trabalhar, aprimorar cada dia e se Deus quiser nesse próximo jogo aí a gente vai conseguir entrar, fazer gols, não tomar gols e sair com um resultado positivo. Júlio, até a coisa se resolver, o Bruno Sábio está à disposição do treinador para jogar um pouco mais centralizado, hein, Júlio? Pois é, seria uma opção aí para o futuro, Gleger. Eu lembro que com o Felipe Conceição, o Bruno Sábio jogou centralizado também, né? Jogou, e acho que para uma emergência, né? O Guarani tá aí, ó, trazendo o Todinho, tem a possível chegada do Maxwell. Dá para você colocar o Bruno Sábio ali, sem dúvida. Eu fiz essa pergunta, ele participou hoje lá nos Donos da Bola, na tela da Band, eu fiz exatamente essa pergunta, né? Se poderia, né? Se ele poderia jogar ali por dentro para substituir o Davó. Eu acho, pelo que tem o Daniel Paulista hoje, e se ele quiser manter a mesma plataforma tática, ele usa o Bruno Sábio, né? Que tem características aí, claro que não em 100%, mas que se aproximam das características do Davó. Jogador de velocidade, jogador de leveza, né? Jogador que flutua, busca os espaços vazios, diferentemente da outra opção que seria o Lucão do Break. Mas também, que também não está errado, tá?
Tenho recebido muitas mensagens aqui. Pô, o que você tem contra o Lucão do Break? Pelo amor de Deus, nada em absoluto. É só a questão tática do time. Porque o Guarani tá numa evolução, o Guarani tá fazendo um bom campeonato, né? Tá brigando lá em cima, tem um ataque muito bom, né? Um ataque muito positivo. Por que vai mudar o esquema agora se você tem um jogador que pode suprir essa necessidade? Então é só por isso que eu digo que a minha opção seria o Bruno Sávio jogando ali por dentro, ao lado do Regis. O Guarani fecha em alguns momentos com 2 linhas de 4, né? 2 homens abertos, e o Regis e esse jogador que seria, no caso, o Bruno Sávio, vindo ali por dentro. Então é só isso. Eu acho que para não mudar muito, para não desfigurar muito esse time, taticamente falando, coloca o Bruno Sávio. E aí você coloca um dos meninos aberto ali com velocidade também. Tem o Matheus Souza, tem o próprio Renanzinho. O Alan Vitor deve jogar, né? No outro lado. Então, Júlio, é simples. O Greg. Né? Mas não estaria errado também se colocar o Lucão do Break. Pois não, Marquinhos? Posso, até porque eu recebi a informação aqui e até o passarinho sempre brinca comigo. Olha, Marquinhos, sempre no condicional, hein? Mas vamos ver aqui, ó. Ele até falou o seguinte, que pode ser Bruno Sávio, Lucão e Alan Victor. Esse seria meu palpite também. Eu acho mais óbvio das possibilidades. Porque ele só não jogou com o Alan Vitor na vaga do Júlio César porque o Alan Vitor teve um problema particular. Essa vaga seria dele e acabou caindo para o Matheus Souza. E pelo segundo tempo do jogo contra o Vasco, ele colocou o Lucão mais cedo em comparação aos outros jogos. E o Lucão correspondeu. Marcou o gol e teve mais 2 finalizações perigosas. Eu só repito o que eu disse, hein? Não tá errado, não. Muito pelo contrário. Também acho que o Lucão do Break seria uma alternativa legal. Eu só não faria essa mudança tática pela evolução do time. Pela evolução ofensiva desse time. E você vê que tem aí, ó. O Guarani jogava com o Davó, Júlio César e Bruno Sávio. O Júlio César contundido. Davó saiu, né? Só tem o Bruno Sávio aí titular. E aí já tá mudando as peças, né? E ainda vai mudar o estilo. Não sei, não correria esse risco nesse momento. Mas se colocar o Lucão do Break, eu vou aqui no microfone e vou dizer, tá certo o Daniel. É uma opção dele, é uma opção tática diferente daquela que vem sendo utilizada, porém que não tá errado. Né? Não é o que eu faria, veja bem. Porque eu não mudaria o jeito de jogar. Com o Lucão do Break muda um pouco a característica. Mas também fica ofensivo. Você tem um jogador de referência, um jogador que joga ali entre os zagueiros, um jogador que faz um pivô, né? Perde um pouco a velocidade, perde um pouco a leveza no ataque. Mas não tá errado não, Júlio. E aí, CH, sobre a fase de Bruno Sávio, né? Vivendo o melhor momento da carreira dele nesse ataque do Guarani. Agora terá novos companheiros de ataque. Mas a fase do Sávio, principalmente essa dobradinha com o Regis, tem sido muito positiva nessa Série B. Tem sido sim, ele está muito confiante. Hoje a gente bateu um papo longo lá na tela da Band. Ele está muito tranquilo, à vontade no Guarani, gostando da cidade de Campinas. Você percebe que ele joga feliz. E quando chega nesse estágio, o jogador com confiança, veja que ele é o vice-artilheiro do time aí no campeonato. Então ele e o Regis se tornaram aí os principais jogadores do time. Hoje esse é o fato. Agora, sobre escalar esse ou aquele, o Daniel Paulista até agora, ele montou o time dele, ele teve bastante coerência no trabalho até agora, teve acerto, teve erro, mas ele teve coerência, na minha modesta opinião. Eu acho que a gente tem que esperar agora para verificar qual será a escolha dele. Ele que trabalha com jogadores, ele está lá no dia a dia, eu acho que ele tem algumas opções, uma diferente da outra. Com o Lucão é uma situação, sem o Lucão é outra. Ele vai ter que fazer essa escolha e a gente vai ter que verificar e dar um tempo. Porque parece que é simples substituir o Davó, não é que ele é insubstituível, é que não tem no elenco um jogador com a característica dele. Pode ser que esses que estão contratando, que o Guarani está trazendo, possam se encaixar nesse ataque, que é um ataque vencedor, é um ataque que faz gols, é um ataque que produz. Então eu acho que a gente tem que dar um tempo agora, não é? Eu confio muito na escolha do treinador, que, repito, tem demonstrado muita coerência na escalação, naquilo que ele tem feito no trabalho dele, e eu tenho certeza absoluta que ele vai saber escolher. Eu não acho que esse é certo e aquele é errado.
Eu tenho minhas preferências. Meu time, o Lucão fica no banco. Mas se ele jogar e funcionar, nós temos que apoiar e tem que esperar o treinador dar uma sequência, caso ele aposte no Lucão, e torcer para que a coisa funcione como funcionava com o Davó. Eu penso assim, Júlio. Bom, Batistão, você também perguntou um pouquinho sobre a trajetória do Bruno Sávio, né? Além dessa entrevista coletiva que nós acompanhamos agora, o Bruno Sávio deu uma entrevista bem legal hoje na tela da Band também, né? O que chamou a atenção, eu até não tinha conhecimento sobre esta informação, é de que ele disse que iniciou a carreira dele jogando no futsal. Participou de um projeto lá na cidade, ele é do interior de Minas, e aí participou desse projeto e jogou bastante tempo futsal. E aí começou a carreira, ele fez base no Guarani de Divinópolis, mas ele tinha 17 anos. Então ele fez 2 anos de base e aí depois efetivamente começou a carreira profissional, né? América, rodou bastante, ele falou lá de 10 ou 12 times. Teve também uma experiência internacional, jogou na Croácia até chegar no Guarani. Então, é evidente que ele não teve assim uma sólida formação de base. 2 anos é um período bom, mas não é o ideal, né? Então, o ideal seria ele começar nas categorias de base ter começado nas categorias de base de algum time. E aí vem fazendo competições aí, sub-15, sub-17, sub-20, até chegar no profissional. Este é o caminho que os atletas da base fazem. No caso dele, ele disputou competição de base, sub-17 e também sub-20, até inclusive foi artilheiro, marcando muitos gols. É por isso que chamou a atenção de times mineiros. E eu gostei também da entrevista. Por causa da pandemia, não estamos podendo receber atletas no estúdio. Isso antes da pandemia era muito corriqueiro, né? Quando o clube liberava uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 15 dias, vinha um jogador e aí nessa entrevista a gente podia explorar um pouco mais até nesse aspecto de começo de carreira, porque como o clube tem que produzir a entrevista, todos os clubes estão fazendo a mesma coisa. Até um elogio aqui à comunicação do Guarani, que faz um trabalho realmente muito bom. Está colocando os jogadores que são importantes para falar, mas também eles estão colocando para dar entrevista jogadores da base. Eu considero isso importante e fundamental, porque o jogador da base ele está aprendendo a jogar futebol, né? Ele veio lá pela base e tal, está entrando, subindo no time profissional para poder se aclimatar ali. Mas ele também tem que aprender a dar entrevistas. E os clubes não fazem isso. Não tem esse tipo de procedimento. Aí ele vai dar a primeira entrevista quando ele se destaca já no time profissional, quando conseguiu fazer um gol, então quando se destacou por uma grande atuação. E nem sempre o jogador, né, tem a facilidade de falar. Se ele vem de uma classe um pouco mais abastada, com estudos e etc., então é mais bem articulado. Mas se vem das camadas mais pobres da população, jogador garimpado em projetos sociais, ele tem uma dificuldade maior. E aí o clube poderia dar esse respaldo. O Guarani está dando. Como foi o caso que eu elogiei aqui, a entrevista do Titi. Gostei demais. São entrevistas especiais que você fica sabendo detalhes da vida pessoal e também do começo de carreira do jogador. Porque no dia a dia, a televisão do clube tem que fazer a entrevista do pós-jogo e depois, aí para o jogo seguinte, faz o pré-jogo. Falando do jogo, as perguntas todas são no sentido do jogo que vai acontecer ou então do jogo que já aconteceu. Essa é a abordagem. E hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais. E eu fiquei impressionado com a calma do Bruno Sávio. Ele teve muitas dificuldades, né? Ele passou o começo dele no Guarani, foi de muitas críticas pesadas. A imprensa de Campinas cobra demais, assim como também a torcida
A torcida não aceita, não tem paciência, não espera. E ele também teve problemas pessoais, né? Perdeu parentes queridos pela Covid-19. E é claro que isso enfraquece muito o emocional, muito provavelmente deve ter tido aí um enfraquecimento emocional em função disso. Mas ele deu uma volta por cima. E aí eu falei para ele, olha, aqueles que te criticavam, que falavam mal de você e tal, deveriam pedir desculpas agora, Bruno Sávio. Eu joguei uma bola pingando para ver o comportamento dele. Ele falou, não, é assim mesmo, né? O torcedor não gosta de ver o time perder, quer sempre o atleta jogando bem, etc. Mas mesmo quando não estava jogando bem, sempre tinha lá o propósito de fazer o melhor, de dar tudo de mim, etc, etc. Respondeu de forma polida, com enorme tranquilidade. Ouvindo assim o Bruno Sávio falar, eu fico com a sensação de que estou vendo o Dalai Lama fazendo uma palestra. Ele é calmo, ele tem uma aura muito positiva, né? Ele transmite uma calma muito grande para o seu interlocutor. Ô Marquinhos, só para fechar aqui, sobre mais reforços, alguma possibilidade ainda do Guarani avançar em mais alguma contratação essa semana, Marquinhos? Maxwell, né? Jogador que a informação que eu tenho está em Campinas. O Guarani amanhã deve anunciar a chegada de um novo parceiro comercial e quem sabe no anúncio deste parceiro comercial confirmando essas duas contratações aí, tanto do Todinho quanto do Maxwell, Júlio. Maravilha, Marquinhos. Daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É só chamar. Agora são 6h46. Trânsito. Pela Senador Saraiva, motorista vai perdendo tempo na pista da esquerda, no cruzamento com a Benjamin Constant e com a Campos Sales. Nas duas pistas, lentidão na chegada ao viaduto Miguel Vicente Cury. José Paulino tem lentidão entre a Duque de Caxias e a Moraes Salles e na altura da 13 de Maio. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Bandeirantes. Carlos Batista. Quero falar com você sobre a Unione Seguros. Quando pensar em fazer um seguro, pense que seguro não é despesa, é investimento. E a Unione Seguros tem equipe com profissionais experientes no mercado brasileiro de seguros, prontos para te oferecer as melhores soluções. Anote o site, dá uma olhada lá em todos os produtos que a corretora Unione Seguros tem para te oferecer. É unioneseguros.com.br. Ou então anote aí o telefone para fazer a cotação. Não faça seguros sem antes consultar a Unione, para não perder dinheiro. E a vida é assim, imprevista, né? Os imprevistos acontecem e nessas horas é muito importante ter uma corretora de confiança. Então anote aí o telefone para cotação 3234-1548. Chame pelo WhatsApp 99365-8643. Horário de atendimento de segunda a sexta-feira das 8 da manhã até as 18 horas. E eu vou falar aqui também sobre o Seguro Saúde. O bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde e a de nossa família. E a Unione atua com planos para pessoa física e planos empresariais com abrangência regional e nacional. A Unione tem equipe especializada para negociar a isenção de carência e principalmente o reajuste. Peça o orçamento sem compromisso, mande e-mail para saúde@unioneseguros.com.br. E você que é dono da empresa, deixe esse assunto saúde por conta da Unione. Eles resolvem tudo para você, evitando dor de cabeça. Fale com a Mila. Fale com o Manuel Fragoso Júnior. Eles que comandam a Unione Seguros. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento.
Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza! De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes terminou pela Copa do Brasil. Fortaleza venceu o CRB placar de 2-1. É o jogo de ida, né? E também teremos daqui a pouco às 8 horas Flamengo e ABC. A bola rolou ontem também na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense por 2-1. O Santos derrotou o Juazeirense por 4-0. O Atlético Mineiro venceu o Bahia 2-0 e o São Paulo derrotou o Vasco placar de 2-0. O Avaí na Série B derrotou o Remo 1-0 e também entrou no G4 da B-Zona, ao lado do Náutico, do Curitiba e também da equipe do CRB. Você ficou em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Bandeirantes Esportiva. Júlio Nascimento. Eu quero a sua participação com mensagem de áudio. Pode mandar o seu áudio aí pra nós, 971021493. Pegue seu celular, grave aí a sua mensagem, 30 segundinhos. Manda aí a sua opinião sobre a ponte, sobre a macaca, sobre o Guarani, sobre o Bugre, que estaremos registrando. Antes de partir aqui pro Fala Galera, repercutiu muito, né? Virou um meme, né? Viralizou o palavrão do Alisson Mamute do vôlei de praia hoje durante a transmissão. A televisão cortou pro Alisson naquele momento ali de conversar com o seu companheiro, rever a estratégia. Escapou um palavrão pro Brasil inteiro e o Alisson virou meme. Inclusive os narradores também envolvidos viraram meme. Ô Batistão, você que tá aí nessa jornada há muito tempo, alguma vez escapou alguma frase assim, algo que virou e ficou conhecido como gafe em suas transmissões ou programas, Batistão? Teve aquela, né, que virou meme, inclusive. Eu recebo, vira e mexe, estou recebendo aí esse meme. Pegaram uma foto minha e colocaram lá. O tempo vai passando, né, e os palavrões eles vão perdendo a potência. Mas foi aquele jogo lá do Asa de Arapiraca. O Guarani tinha perdido a primeira partida lá pelo placar de 3-1. E no jogo da volta em Campinas estava vencendo pelo placar de 3-0. E aí o time do Asa atacando, caramba. Eu olho no relógio, no cronômetro, né? Já tinha terminado o tempo que o árbitro tinha dado de acréscimo no additional time. E o time do Asa deu um ataque forte, a bola passou lambendo o poste e foi para a linha de fundo. E eu achei que naquele momento ele ia encerrar a partida, porque o tempo já tinha se esgotado. E eu comecei a falar, ele vai encerrar, vai acabar, mas não acabou.
ele veio caminhando em direção ao meio-campo e pediu para que o goleiro do Guarani devolvesse a bola. Ele queria mais jogo. Acho que deu lá mais alguns segundos de acréscimo, sei lá o que aconteceu. E aí, usei esse palavrão na transmissão, né, no calor daquele momento. E até pensando na dificuldade que é, porque se o time do Asa fizesse um gol, 3-1, ia para pênalti. 3-1 lá, 3-1 aqui. Série C era um outro formato, não é o formato de agora, e aí ia para pênalti. E o time que está ganhando, aconteceu isso com o Guarani, é isso que eu estava pensando. O Guarani, em 86, campeonato que terminou em 87, o Guarani perdeu no estádio Brinco de Ouro aquele jogo contra a equipe do São Paulo 1-1. No tempo normal, 2-2 na prorrogação, o gol do Careca, faltando 1 minuto e meio para terminar a partida e o empate em 3-3, foi para o pênalti. Psicologicamente, o Guarani arrebentado, abatido, estava em baixa no momento psicológico, porque estava vencendo a partida, 1 minuto e meio ele seria bicampeão brasileiro. E tinha time para isso, tinha mais time do que o São Paulo. E foi pro pênalti emocionalmente arrebentado, arregaçado e perdeu nos pênaltis. E aí usei o palavrão. Encerra essa porra, seu juiz. Olha, eu somei aqui, eu coloquei Carlos Batista, acaba essa P. E aí os principais vídeos, ó, um tem 11 mil, o outro tem 45 mil, o outro tem 21 mil, o outro 11 mil e o outro 2 mil views. Né, as visualizações, né, a audiência, somando aqui dá 104 mil visualizações só desse trecho da narração. Sensacional. Ou seja, viralizou. Entra na categoria viralizou, com certeza. Esse momento aí épico da narração esportiva do Rádio Campinas. Mas eu já presenciei, já estive presente em transmissões uma vez com o Júlio César. Júlio César, zagueiro. Guarani, enfim, Alemanha, né? Seleção brasileira, Copa do Mundo. E foi num jogo em Araraquara. Ele foi expulso e ele estava realmente pé da vida. E nessa época eu estava trabalhando em Araraquara. Tadeu Alves era o repórter. Foi entrevistar o Júlio César. E ele estava cabeça quente, soltou lá uns 2 ou 3 palavrões e vazou tudo no ar. Vai fazer o quê? Quando eu estava na Jovem Pan, aconteceu isso também com o Luiz Carlos Quartarolo, grande repórter esportivo. Trabalhou muitos anos na Jovem Pan e foi num jogo contra o Palmeiras. Edmundo estava jogando. E aí ele foi entrevistar o Edmundo. E o Edmundo entendeu errado a pergunta. O Edmundo entendeu a afirmação. Porque o Edmundo se envolveu numa barafunda lá, numa confusão. E foi expulso, estava saindo de campo. Naquela época podia fazer isso, né? Aí ele foi entrevistá-lo e ele falou, você revidou, mas essa interrogação não saiu bem pronunciada. E na cabeça do Edmundo, o Edmundo entendeu, você revidou. Nossa, ele começou a falar palavrão que não acabava mais. Ao vivo, saiu tudo no ar, pô. Então não tem o que fazer. Quase não era estressado o Edmundo também, né? Meu Deus. Quase não era estressado. O Edmundo é uma figura dessas que não dá para entender o que acontece, rapaz. Não sei se você conhece ele pessoalmente, mas eu estive em alguns eventos com o Edmundo, inclusive na própria Band, né? Que fazia um evento anual, festa junina, festa do Seu João. E ele trabalhava na Band, era comentarista e conversei diversas vezes com ele. Aliás, bom de papo, um cara bom, doce, agradável, bom de se conversar. Mas jogando futebol, os fios desencapados se encontravam lá dentro da caixa craniana do sujeito. Ele se transformava. Cada briga, cada confusão que o Edmundo se meteu, que com você conversando com ele, fala, mas não é a mesma pessoa, pô. Tem um cara que é o jogador, o personagem, e tem outro pessoa, que é completamente o oposto. Sensacional. E ele apareceu, hein? Valdemir Gomes. Para participar conosco também aqui no Bandeirantes Esportiva nessa reta final. Tudo bem, Tigrão? Um abraço para você. Ô, Júlio, tudo bem. Hoje um compromisso terminou um pouco mais tarde do que o de costume, mas estamos aqui. Muito obrigado. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Estou à sua disposição
E esse palavrão do vôlei hoje, né? Vôlei de praia, né? Que acabou traindo todo mundo, ninguém fez propositalmente, mas já foi, paciência. Outro dia eu estava ouvindo o Datenão, Rádio Bandeirantes São Paulo. E aí o Neto estava no hospital. Ô Neto, Zé Ferreira Neto. Neto tinha feito lá um procedimento cirúrgico, coluna, né? E o Datena acabou que tinha um ouvinte querendo falar com o Neto. É agora, esses dias aí, coisa de... O Neto operou esses dias, né? Tem 45, 60 dias, e o Neto estava afastado, mas estava voltando. E aí tinha um ouvinte querendo falar com o Neto, que era o sonho dele, corintiano, queria a camisa, que ele tinha problema de saúde, ele, o ouvinte, e que era o sonho dele ter uma camisa do Corinthians autografada pelo Neto, aquelas coisas. O Datena, na presença de espírito, no faro jornalístico, ligou no celular do Neto. E aí, Neto, beleza? Tô aqui, Datena. Fisioterapia, já estava na fisioterapia, não estava no hospital. Só que ele achou que o Datena estava batendo um papo com ele fora do ar. O Neto, pô. E aí o Datena falou: ô Neto, legal, cara, tem um assunto aqui, mas ó, antes de mais nada e tal, né? Um ouvinte, não sei o quê. Aí o Neto disse o seguinte, né? Então, no meu retorno, aí nós vamos fazer um evento, tal, coisa do tipo, na minha retomada aí, nos donos da bola, tal, eu quero você lá. E o Datena falou: só se você não colocar muitos comes e bebes lá, muito doce, que eu não posso, sou diabético e tal. E aí o Neto soltou assim, achando que estava tudo no ar, que ele ia falar exatamente daquele ouvinte, inclusive tentar colocar o ouvinte para falar com o Neto. O Neto falou: doce eu não sei se vai ter, o Datena, mas 3 pontinhos, 3 sílabas, vai ter pra caramba pra nós. A mesma palavra que foi falada aí hoje, foi tudo pro ar. Às vezes acontece, não é, Júlio? Às vezes acontece e a gente também está sujeito a isso. Às vezes a emoção se sobrepõe um pouquinho à razão. Às vezes a gente se vigia um pouco menos, especialmente quem fala muito palavrão fora do ar, como é o meu caso. Eu não queria ser assim, mas sou. Fora do ar, eu recorro muito ao uso de palavrão e não me orgulho disso. Então, quando a gente está no ar, tem que se policiar mais ainda. Tem que se policiar muito, porque pode escapar uma dessa. Agora, hoje foi um acidente, já foi. Paciência, também não vai. Se Deus quiser, não vai morrer ninguém por causa disso. Mas essa do Neto foi agora. Rádio Bandeirantes também. O Datena deu uma contornada. Ô, Neto, Neto, você tá no ar e tal. Aí o Neto caiu na gargalhada e não conseguiu terminar o papo com o Datena. Isso eu estava ouvindo. Estava ouvindo no AM 840 lá em São Paulo. Então ninguém me contou, não estava nem no aplicativo. Para não dizer, pô, será que não foi alguma coisa editada? Não, eu estava no AM 840. E eu vi isso daí, a mesma palavra, o mesmo palavrão de hoje que está aí bombando na internet. Acontece, Júlio, temos todos que tomar muito cuidado. Um abraço, Tigrão! Um beijo, Tigrão! Muito obrigado, meninas, muito obrigado, muito obrigado. Não se esbofeteiem, não se estapeiem, não briguem. Calma, que tem Tigrão para todas. Vamos pro Fala Galera aqui na Bandeirantes. Fala Galera, aqui na Bandeirantes, pra todo mundo ouvir. Fala Galera. Um abraço aqui pro Erivelton, que tá dizendo, e eu concordo com ele, que gafe maior do que o Gil pelo Cruzeiro nunca haverá. Tanto que virou a lei de Gil, né? Virou tomou uma proporção, que aquela entrevista histórica na comemoração do título. Vale tudo, só não vale... Tananana. Aquilo lá virou histórico. Essa entrevista do Gil dificilmente será superada por alguém na cabine, na prateleira das gafes, principalmente envolvendo os esportes. O primeiro ouvinte vai pro ar. Boa tarde, pessoal da Band. Boa tarde. O recado seria pro Gleger Jorzinho. Eu queria dizer pra você, Gleger, que mesmo você tendo jogado de goleiro lá no time lá de baixo lá, você respeita muito a Ponte Preta, principalmente nos seus comentários sobre os jogadores e sobre o que está acontecendo na Ponte, né? Então, você tem a minha admiração. E falando de futebol agora,
eu queria dizer, por que não aproveitar o Ryan na lateral esquerda? Parece que ele já jogou nessa posição. O que vocês acham? Alexandre centro, Ponte Pretano da pele até o osso. Mais osso do que pele, viu, minha gente? Fica com Deus. Boa tarde. Muito bom, muito bom. O Ryan está disponível, Antônio Lupe, para os próximos jogos da Ponte? Está liberado. O Ryan já está recuperado de uma lesão muscular que ele teve antes do jogo contra o Vasco pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Está à disposição do Kleina, treina normalmente. Mas entre Ryan e Lucas Cândido, que também pode jogar na esquerda, Lucas Cândido tem mais experiência que o Ryan, que só quebrou galhos jogando ali pela lateral. Lucas Cândido? Lucas Cândido foi lateral esquerdo na campanha do Atlético Mineiro com o Cuca em 2013, no Mundial de Clubes. Entendi. Olha aí, hein? Ô, CH, sobre a lateral, o ouvinte citou a lateral da Ponte, o Rafael Santos, né? Foi o titular aí dos últimos jogos, deve jogar também contra a equipe do CRB no domingo, CH. Ele deu uma assistência. Aliás, a assistência pro gol do Rodrigão foi dele, né? Se eu não estiver enganado. Eu acho que... Moisés? Improvisar não, né, Júlio? Ryan de lateral esquerdo, eu pelo menos desconheço que o jogador jogue no setor. Eu acho que tem que dar mais oportunidade pro rapaz aí, né? Eu sei que ele não tá agradando, é verdade também, mas na última partida, no segundo tempo, como todo time, melhorou. Eu acho que a tendência é dar uma sequência. Perfeito. Próximo ouvinte vai pro ar. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, pessoal da mesa aí. Grande notícia, viu? Todinho, boa notícia. O jogador vai encaixar certinho no esquema aí do Guarani. Tava torcendo para que desse certo. Não é para casar com a filha do presidente, então tá tranquilo, pode vir mesmo. Claro, tem que dar uma segurada aí, não vão apelar, trazer doença pro grupo, mas é boa notícia, é bom jogador. E o Maxwell, o pessoal tava falando aí, não fez gol pelo esporte. Ele jogou minutos, entrando no segundo tempo. O ano passado ele foi muito bem, eu até fiquei na dúvida se era aquele Maxwell que estava no Cuiabá ano passado. Perguntei até para os colegas aqui para ver se era ele. Jogou muito bem, fez um monte de gols, jogou vários jogos que eu vi dele. Bom jogador, vai ajudar também e vai brigar por posição aí com o Júlio aí. Inclusive eu acho que é titular nesse momento, hein? Valeu, tô empolgado. Beto Toledo aqui do Campos Elíseos. Valeu, Beto, obrigado pela participação. A gente falava de manhã que a melhor temporada da carreira do Maxwell foi justamente no Cuiabá no ano passado, em 2020. 15 gols, 7 assistências e 48 partidas. Ele participou de 22 gols do Cuiabá em toda a temporada. Para um jogador que não é centroavante, um jogador de beirada, esse é um número hoje, né? Hoje, em 2021, no futebol brasileiro, muito interessante, mas teve uma passagem bem apagada na equipe do Sport. Ô Tigrão, Marquinhos hoje trouxe a informação confirmada a chegada do Júnior Todinho no Guarani, Tigrão. Excelente notícia, você vê que a repercussão junto aos torcedores ela é praticamente uma unanimidade em termos de satisfação. Claro que o jogador está sem atuar aí há um bom tempo, né? Desde que se desligou lá, a informação que eu tenho é essa do Juventude. Mas eu acho que é um jogador que tem facilidade também para manter o peso e agora uma grande retomada física, em primeiro lugar, para realmente reconquistar aquela condição física que ele tinha quando saiu do Guarani. E eu acho que se encaixa muito bem, pode fazer a beirada do lado direito, como pode, em determinados momentos, fazer por dentro. Excelente contratação. Fazedor de gols, artilheiro da última temporada com a camisa do Guarani, e eu acho que o Guarani está de parabéns, a sua diretoria, acerta em cheio e que venha com juízo o seu Todinho, porque dentro de campo, na média de atacantes da Série B, ele tem tudo para ser um dos destaques. Para mim, vem com o status de reforço, efetivamente. Próximo ouvinte. Boa noite, Júlio Nascimento. Boa noite. Wilson de Maringá. O Kleina pirou de vez, hein? Falou que quer dar padrão técnico para o time, colocando o Richard. Você não acha que é um desperdício ele pegar um craque desse para dar padrão técnico para o time? Para o mundo, eu quero descer. Depois dessa, Kleina. Franco da Rocha para você é pouco, camisa de força. Você tá louco. Um abraço, Wilson. Ô, louco, que isso aí, hein? Ô, louco. Um abraço aqui pro Wagner Ferretti. O Wagner Ferretti foi o que mandou... Que tinha um grupo de pagode, né, uma vez. Um grupo de samba.
Ele falou assim, Júlio, você pediu pra eu mandar minha agenda? Tô te mandando, ó. Tem domingo, samba do Tuxa, com todos os protocolos, lá no bairro São Bernardo. Então, o pessoal aí do bairro, fique atento aí pro samba da galera, ó. 3 da tarde, hein? Só cuidado pra não encher muito a lata, porque depois não vai conseguir sintonizar a Bandeirantes pra ouvir o Batista narrar o jogo da Ponte, que é às 18 horas. Mas tá registrado aí, viu, ó. Promessa paga aqui. Mandou a agenda, nós falamos no ar. Júlio, boa tarde. É o Simões de Vinhedo. Você pode me responder ou alguém da mesa? Alô, mesa. Por que alguns times têm nome dos atletas estampados na camisa e outros não? Que é o caso da Ponte. Grande abraço a você, ao CH, ao Batista, ao Tigrão e ao Gleger. Ele tem a macaca tatuada no coração. É o Simões. Ó, Batistão, não tem uma lógica pra isso, né? É mais o padrão de cada uniforme, né? Alguns times colocam o nome do jogador, outros times não colocam, né? Tem time que tem numeração fixa. E aí coloca o nome do jogador. Tem outros times que não tem numeração fixa, vai de 1 a 11, as reservas lá começando no 12 e vai embora. Então, não existe uma determinação, né? Isso aí não vem da FIFA, não vem da CBF. Cada clube faz do seu jeito. Eu acho, por exemplo, que a CBF deveria passar uma determinação para os clubes, primeiro com relação à centimetragem dos números. Porque tem clube que coloca um número tão escondido que não dá para ver, né? Você que é narrador sabe disso, a gente vai se guiando pelo número. Você vê o número lá, que está jogando. Eu nem estou falando com relação aos times locais, que a gente acaba decorando a característica de cada um, mas o time adversário. Tem time que esconde tanto o número que você dá a impressão de que o time está jogando sem número. Então tinha que ter, primeiro, centimetragem, número grande nas costas. Segundo, cor contrastando com a cor da camisa. Se a camisa for de cor escura, número com cor clara. E assim sucessivamente, né? Até atingir todos os formatos. Tem também camisa tricolor, quadricolor. E aí, numa situação como essa, na parte das costas, deveria colocar chapado ali, uma cor. Pega uma das cores, coloca chapado nas costas, com o número contrastando com aquela cor. E também acho que deveria ser determinação da CBF colocar número no calção. Isso aí é fundamental, é importantíssimo para a identificação. Colocar número no calção. Tem time que tem, porque é filosofia da agremiação fazer isso, e tem time que não dá muita bola para esse negócio. Se houvesse uma determinação da CBF, aí todos os clubes teriam que cumprir. Próximo ouvinte vai pro ar. Da Bandeirantes aí, o Guilherme. Eu, na minha opinião, eu acho que a chegada do Todinho será uma nova adaptação, uma nova forma de jogo do Guarani. Porque o Davó, por mais que jogasse centralizado, ele não, pra mim, no meu ponto de vista, ele não era um jogador atacante central. Pra mim, ele era um jogador de beirada. Eu acho que entrando o Todinho dará um pouco mais de resultado que o Lucão, né? Jogando centralizado na função dele. Eu acho que nós teremos um esquema tático diferente do que vinha sendo jogado. A gente tinha 3 jogadores de velocidade: Júlio César, Bruno Sávio e Davó. O Todinho já é mais centralizado, já é mais finalizador. Comparação ao Lucão, o Lucão é mais goleador do que o Todinho, né? Comparando a carreira dos dois, os números do Lucão são superiores aos números do Todinho em relação a goleador. E o Todinho jogava com um outro centroavante, que é o Rafa Costa. Então, ele faz algumas funções diferentes aí no ataque do Guarani. Boa noite, pessoal. Sei que o Gleger não gosta do termo goleiro bom, tem que fazer um milagre por jogo, mas o Lucas Cândido só não fez um gol de cabeça porque o Tadeu fez um verdadeiro milagre. É o Jean Neves que manda aqui a mensagem pelo nosso WhatsApp. Obrigado pela mensagem. Próximo ouvinte. Boa noite, equipe Band. Júlio Nascimento, Carlos Batista, CH, Tigrão, Gleger, Lupe, Marquinhos. Um excelente programa a todos, uma ótima noite a todos. O que esperar dessa Ponte Preta? O que esperar de Iago, que não serviu nem por confiança?
Mas como torcedor e como ponte pretano, sofredor, eu ainda continuo acreditando. É difícil, mas ainda tem jeito. Boa noite a todos. Até o outro vídeo aqui, o CH, o José, manda que se a Ponte virar o turno com menos de 16 pontos, ela vai ter que jogar por 10 vitórias em 19 jogos no segundo turno. Então, olha a importância aí desses últimos 5 jogos da Macaca nessa primeira parte do campeonato, né, CH? A análise do torcedor está absolutamente correta. Não é só fazer os 16 pontos que torna o futuro da Ponte muito preocupante. Até 20 você continua com a situação do futuro preocupante, porque historicamente o segundo turno é mais difícil, mais equilibrado e mais difícil de conquistar pontos. Isso na teoria, evidentemente. Então, a situação não é boa, não. O torcedor tá tendo, nesse momento, a leitura absolutamente correta, na minha opinião. Muito bem, mais um ouvinte vai falar. Boa tarde para vocês aí da Rádio Bandeirantes, e Júlio, Bate Pesado. Excelente contratação, se der certo, excelente contratação essa aí do Maxwell e do Todinho. Parabéns à diretoria, se der certo, parabéns. É isso aí. É isso aí. O Avelar de Hortolândia pergunta a você, Antônio Augusto Lupi, se a Ponte não vai contratar ninguém nos próximos dias. O Avelar quer saber de contratações da Macaca, Lupi. Existia a expectativa até da chegada de um lateral esquerdo, né, nessa semana cheia de trabalho. E é a prioridade do departamento de futebol. Mas a gente chegou na quinta, né, amanhã é sexta. Por enquanto, só o Iago, que veio do Confiança. Mas a tendência é da chegada de mais atletas, até porque, se não me engano, até o dia 19 de agosto, pode mandar a primeira lista com 40 nomes, e depois até setembro efetuar até 8 trocas nessa lista que foi entregue à CBF. Um abraço aqui pro Polar. Tá mandando Júlio, Paulinho, lateral esquerdo, ex-Novo Horizontino, não é uma boa pra Ponte, experiente, conhece a posição e é um jogador barato. Tá registrado aqui a tua sugestão, tá machucado, Polar. Né? Eu não lembro do Paulinho, eu não lembro do Paulinho. Paulinho é bom jogador, Novo Horizontino, mas não tá jogando aí as partidas da Série C. Aliás, ele começou jogando e aí teve uma contusão e não vem atuando aí na Série C, tá se recuperando de contusão. Tem 36 anos, jogador, é um jogador já experiente, né? Bem experiente e tem essa questão clínica aí, viu, Polar? O Batistão respondeu então aqui pra você, o Paulinho tá machucado e é um jogador aí que está com o Novo Horizontino. Ô, Júlio. Oi, Batistão. Só falando aí do recorte para escapar do rebaixamento, o ano passado o Náutico foi o primeiro que escapou fora da zona de rebaixamento com 44. 2019, tô pegando aqui os 2 últimos anos, né? 2020 e 2019. 2019 o Figueirense escapou com 41 pontos. Então, 44 em 2020, o sarrafo subiu um pouco mais, em 2019, 41. Vamos, assim, sermos otimistas, entendendo que com 42 pontos o time possa escapar. Vai depender muito, né, dessa pontuação. Então, 42 pontos... o time teria que virar o turno com pelo menos 21, ou seja, metade. O ideal seria virar com um pouco mais, porque o segundo turno tradicionalmente é mais difícil. Mas existe o ideal e o possível. Então, se não for possível virar com mais, pelo menos com 21, para não ter dificuldade. Aí é o seguinte, a Ponte tem 5 jogos para fazer. Eu não tenho aqui os jogos, mas a Ponte tem 5 jogos para fazer. E aí ela tem 12 pontos hoje. Para fazer 21, ela precisa de 9 pontos. Então, para fazer 9 pontos, ela tem que ganhar 3 jogos em 5. 3 em 5. Isso aí dá mais de 60% de aproveitamento, não é isso? Então, isso. Como é que a Ponte, de uma hora para outra, dentro de uma situação assim... sem contratação específica,
que realmente possa chegar e falar, contratou 4 jogadores que vão chegar aqui transformar o time de uma certa forma que vai passar a ter chances de fazer partidas melhores e ganhar os jogos. Não vai fazer isso, está contratando aí, né? O ouvinte falou aí do Iago, um jogador que não faz gol, não tem habilidade para fazer gols. Então é esse tipo de contratação. Então como é que a Ponte vai ganhar 60% dos jogos de uma hora para outra sem ter tido uma grande contratação? Então, você acaba apelando aí para o metafísico. Eu até entendo aí, né? O torcedor desanimado pra caramba aí, do jeito que ele falou, vamos acreditar, torcedor e tal, tudo bem, então vamos acreditar. É por causa disso. Então é esta a situação que a Ponte se meteu. Em 5 jogos terá que vencer 3 para fazer 21, que seria, em teoria, metade dos 42. Estou somando os 2 anos aí, um ano com 41, outro com 44, e tendo mais ou menos no meio aí, né, 42 ou 43 para escapar. Mas se não virar com 20, pelo menos 21, não vai ter possibilidade de se recuperar dentro da competição. Só que tem um detalhe, né? Esse sarrafo pode descer um pouco e pode subir um pouco. Rapidamente, Júlio. Que claro. É o seguinte, tem 7 times na faixa dos 12 pontos para baixo. Então não é só a Ponte que precisa virar com 21 pelo menos, né? Essa missão é também de outros. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que a Ponte está num momento terrível, vive um drama e a sua situação é muito difícil. Mas ela se estende a 7 times na faixa de 12 para baixo. Então, todo mundo que quiser fazer 42, de 12 para baixo, que são 7, entre eles a Ponte, nessa conta com a qual eu concordo, tem que virar com 21. Se tiver 4 desses 7 que não virem com os 21, e o raciocínio for fazer o mesmo número de pontos no segundo turno, e 4 times virarem com menos de 21, o sarrafo desce. É questão matemática. Ou então, por exemplo, um time que vira com 18, ao invés dele fazer 21 no segundo turno, para fazer pelo menos 42, ele já tem que fazer 24, né? Então, é bem isso. Eu acho que o que desespera menos o torcedor da Ponte, fora o futebol pobre que o time vem jogando, esse é o ponto mais preocupante, é que tem muita gente, não são apenas 4 envolvidos, né? Hoje nós temos aí a faixa de 7, de 12 pontos para baixo, depois de 14 rodadas. Então, qualquer coisa que se faça aí na faixa entre 6 e 9 desses 15 restantes, pode deixar a Ponte em igualdade de condições com 7 equipes que brigam para ficar. E aí se pegam de socos e pontapés no segundo turno. De 16 para cá, né, que foi eu fiz a pesquisa pegando lá em 16. De 16 para cá, nenhum time com pontuação inferior a 41 pontos permaneceu. 16 foi 41, 17 foi 44, que foi inclusive o Guarani, escapou pelo número de vitórias, porque o primeiro da zona tinha 44 pontos também. 2018, 46, o Oeste caiu em 18 com 46 pontos. 19, 41, 20, 44. Então vai ser muito difícil, embora entenda a argumentação aí do Tigrão, mas lá na classificação final vai ser muito difícil um time permanecer se não tiver pelo menos 41 pontos. Próximo ouvinte, vai pro ar. Boa tarde, Júlio Nascimento. É o Edson aqui da Chácara Primavera. Edson. Ajuda aí. O pessoal tá com uma choradeira aí, porque o Davó foi embora. O Davó até agora marcou 2 gols. O Lucão nem jogou, já marcou 2 gols. Não dá, meu. Deixa o Davó embora. Era só correria e um jogador pé murcho. Não sabe nem chutar uma bola. Deixa o Lucão jogar, que ele vai marcar mais gols sem correr, parado lá na frente, do que o Davó. Põe outro jogador aí que dá para resolver. E para de chorar, olha para frente, o passado já foi, já foi, já foi. Tchau, Davó, vai com Deus.
Valeu, obrigado pela participação. Próximo ouvinte. Boa noite a todos da Band. Aqui é o Ronaldão. Esse recado vai para os nossos atletas da Macaca. Render-se nunca, desistir jamais. Avante Ponte Preta, avante elenco. Vamos superar todo esse ciclo aí. Vamos ganhar. Vamos para cima deles, Macaquinha. Avante Ponte. Abraço, Ronaldão. Valeu, Ronaldão. Obrigado. Aqui o nosso ouvinte pergunta se o Cruzeiro não pagar novas dívidas, corre o risco de rebaixamento. Muito difícil, mas se acumular novas dívidas e isso chegar à FIFA como tem acontecido, sim, existe um risco de rebaixamento por parte do Cruzeiro, que novamente está impedido de contratar por uma dívida de 6 milhões de reais pelo caso Riascos, uma dívida que não foi paga. Próximo ouvinte. Oi, Giro, boa noite para você e para toda a equipe. Se for o Todinho, antes da palhaçada que ele fez, que ele seja bem-vindo. E outra pergunta, Júlio. E o Maxwell, bem? Muito obrigado pela participação. Mais um ouvinte. Boa noite, Júlio, CH, Gleger, Batista. Olha só, vocês ficam falando que o ataque do Guarani é super positivo. Realmente, o Guarani tem bastante gols, mas boa parte desses gols, quem tá fazendo, não é o ataque, é o meio campo, né? Com o Regis e tal. O ataque em si mesmo, como era o Davó, o Júlio César, não fizeram gols. Então, tem que pôr o Lucão do break aí no time, porque ele realmente faz gols. E a hora que entrar o Todinho também sabe fazer gols, entendeu? Aí sim, esses gols serão do ataque. Somado com os gols que o Regis vem fazendo, o ataque vai ser mais positivo ainda. Bom, essa é a minha opinião. Um abraço a todos aí. Obrigado, abraço para você também. O Alex do Cambuí tá dizendo que o Guarani fica mais forte com o Todinho e com o Maxwell, vai melhorar o ataque. O Ronaldo pergunta para o CH, será agora que o Rodrigão vai desencantar? Você acredita no sucesso do centroavante com a Ponte? Eu vou torcer muito, mas eu não aposto não. Quero ver como é que vai ser o desempenho das próximas partidas. No que eu acredito, aliás, no que eu tenho esperança, que o Gilson Kleina tem aproveitado os dias de treinamento para melhorar o time. Eu não acho que vai mudar da água para o vinho. Mas a gente sempre tem uma pitada, um fio de esperança que o futuro seja melhor. É nisso que eu estou acreditando. Agora, certeza eu não tenho, não. Mais um ouvinte, vai pro ar. Boa noite, Paulo do Cambuí. Em cima dessa linha de raciocínio do Batista, tem o outro lado da moeda que não é tão difícil. Quando ele fala que dos 5 tem que ganhar 3, mas 2 é contra o Confiança e contra o Londrina em casa. Se ela conseguir ganhar esse jogo aí, esses 2 jogos, aí ela tem que atirar, pelo menos em um, mirar como se fosse o jogo da vida, né? Então não é tão impossível quando a gente analisa os adversários, principalmente jogando 2 em casa. Muito bem, registrado, pois não? Só o problema dos outros 3 é que é o Curitiba, se não me engano é o líder ou vice-líder. Vice-líder, né? 4 é CRB, G4 e Botafogo lá no Rio. Pois é, uma tabela difícil para Macaca. Próximo ouvinte. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela participação. Só isso? Então vai pro próximo. Fala grande, Batistão, Júlio e toda a equipe da Band. Aqui é o Fábio do Jardim Chácara da Barra de Campinas. Um grande salve aí para toda a nação bugrina. Com esses reforços que estão chegando aí, meu Bugrão tem fortes chances, hein? O que acha, Batistão? Bugrão vai ou não vai? Quero ver outra narração campeã esse ano, hein? A narração do acesso. Forte abraço. Batistão, a gente quer saber se você está confiante aí na campanha do Guarani. Sim, estou confiante. O Guarani vem fazendo uma ótima campanha e vem se reforçando. É isso que vai montar a esteira que levará o time do Guarani para o G4 e, consequentemente, se mantendo no G4, vai subir. Vamos aos destaques finais. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Começamos com o destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupe.
Macaca treina amanhã, provavelmente também no CT do Jardim Olina, para o compromisso contra o CRB, que hoje perdeu no primeiro jogo da Copa do Brasil para o Fortaleza de virada por 2-1. A tendência é que o Kleina repita o mesmo esquema tático do segundo tempo contra o Goiás. Camilo de volta à equipe titular no meio-campo e ainda uma dúvida entre Lucas Cândido e também o Vini Locatelli. Kevin ainda está em transição, por isso Felipe Albuquerque deve ser mantido na lateral direita da equipe da Macaca, Júlio. Agora o destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Lembrando que o Guarani a qualquer momento deve confirmar a informação divulgada no microfone da Rádio Bandeirantes, que é a chegada do atacante Júnior Todinho. O jogador foi contratado pelo presidente Ricardo Moisés com aval do técnico Daniel Paulista. Guarani que vai realizar nesta sexta-feira o último treino visando o jogo contra o Vila Nova, sábado às 11 da manhã. Ronaldo Alves recuperado pode ser confirmado na zaga. Tony, Carlão e Giancarlo iniciaram o trabalho de transição. Carlos Henrique, o bate pesado, seu destaque final, CH. Um grande abraço, uma ótima noite fria para todo mundo de quinta e até amanhã, se Deus quiser. Valdemir Gomes, o seu destaque final, abraço para você, Tigrão. Um abraço, Júlio, um abraço. Foi um prazer ter participado mesmo na última meia hora do programa. E se Deus quiser, amanhã estaremos de volta aqui. Uma boa noite a todos. Valeu, Tigrão. Um abraço para você também. Batistão, seu destaque final. Quero falar da Rebeca Andrade. Deu um show, né? Ganhou medalha de prata na ginástica. E o que me chamou a atenção foi uma entrevista que o Elias Júnior fez com ela com a medalha no peito. E demonstrou uma maturidade impressionante que não combina com a idade dela, né? E aí o Elias Júnior quis saber aonde que ela buscou força para enfrentar 2 ou 3 contusões. Ela comentou a respeito disso e chegar vitoriosa ganhando essa medalha de prata. E ela falou da família, falou dos amigos, falou do pessoal que deu apoio, mas disse que buscou força com a psicóloga. Fez um longo trabalho para que ela pudesse focar efetivamente naquilo que tinha que ser feito. Os atletas individuais, eles dão mais valores a esse tipo de procedimento do que o futebol. Os técnicos não gostam muito desse negócio de colocar um psicólogo ou alguém que possa mexer dentro da cabeça dos atletas e perdem uma grande oportunidade. Um abraço, Júlio. Valeu, Batistão. Um abraço para você também. Encerramos aqui o Bandeirantes Esportiva desta quinta-feira, agradecendo os trabalhos técnicos de Joels Cardoso e Gil Kleber. Volta amanhã, 11h30, com nossa área, 5 horas, novamente, aqui no Bandeirantes Esportiva. Grande abraço. Tchau. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Quando você sintoniza Bandeirantes, quando ouve pela internet no seu computador, quando seleciona Bandeirantes no aplicativo Band Rádios, é fato e certo que você encontra informação a todo momento. É fato e certo que tem opinião para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia.